pessoas! Vamos voltar a falar de dinossauro? Pois é, gente, tentei dar a minha improvisadinha aqui como músico só para dar continuidade à nossa série sobre os dinossauros. E a gente vai continuar falando do período Jurássico, que é o período mais conhecido da galera, e agora a gente vai falar dos bichos que o pessoal mais costuma gostar, que são os carnívoros grandes. Por incrível que pareça, tem um nome científico que hoje já está mais em desuso, mas que foi usado por muitos anos, que era dos carnossauros. Exatamente, o nome carnossauria era utilizado formalmente dentro da academia científica. Hoje não é mais, vocês vão entender por quê, mas a gente ainda chama genericamente todos os carnívoros grandes do Jurássico de carnossauros. Lembrando que esta série, né, na verdade o canal inteiro, mas principalmente essa série, é um patrocínio da Doppel Store, camisetas e agora posters também, que aqui, ó, tem as camisetas da loja do Pirula, que são as árvores filogenéticas, certo, dos dinossauros. Vão ser 5 no total, e a quarta, que ainda não estava disponível, já está disponível, que é exatamente a dos terópodes, né, dos dinossauros carnívoros, vão ser o tema aqui deste vídeo, beleza? E a promoção agora da Doppel é para o Dia dos Namorados, que está chegando. Então, se você fizer a sua compra na Doppel até o dia 12 de junho, você consegue pegar aqui algumas promoções muito legais. Uma delas é que se você compra uma camiseta, a segunda camiseta sai pela metade do preço. Para facilitar aí o jeito de você dar o seu presente para o seu amado, para a sua amada. Se você compra um moletom, você ganha uma outra camiseta completamente de graça. Então tem um monte de moletom legal aqui na Doppel para você dar para sua mina, para você dar para o seu mino, que são muito legais. Então vale a pena você pegar tanto uma quanto a outra promoção. E a terceira promoção, que é a mais legal de todas, que se você compra 3 camisetas, leva também de graça o meu livro junto com o Reinaldo Lopes, Darwin Sem Frescura. Ou seja, você compra as 3 camisetas, que são de uma qualidade que todo mundo fala que é excelente, nunca ouvi nenhuma crítica até agora, e você ainda leva o livro que eu escrevi junto com o Reinaldo, Darwin Sem Frescura, para você dar de presente pro seu cônjuge, para você dar de presente para sua cônjuge, beleza? Vamos agora para o merchan mais longo da história, né? 1h30 para falar sobre a mais nova estampa da genealogia dos dinossauros, também disponível na Doppel Store. Vamos nessa! Os dinossauros terópodes, que é a linhagem dos carnívoros, como vocês já sabem, eu não vou ficar repetindo todas as coisas que eu já falei, tiveram a sua máxima diversificação no Jurássico, tá? No Cretáceo vão ter também vários grupos e várias famílias novas, mas no Jurássico foi que as principais ramificações tiveram origem. São tantas que eu vou ter que dividir os dinossauros carnívoros do Jurássico em 2 vídeos, beleza? Um deles eu vou falar dos grandes terópodes do Jurássico e no outro eu vou falar dos pequenos terópodes do Jurássico. Então hoje a gente vai falar dos grandes. Ali a gente vê uma divisão muito clara na estampa dos terópodes que eu vou mostrar aqui. Ainda não tenho como colocar aqui no peito porque não chegou nenhuma aqui em casa ainda, o Igor tá para me mandar, mas eu vou colocar aqui do lado a estampa nova dos terópodes mostrando para vocês o que tá rolando. Então recapitulando, mas de maneira bem breve, você vê aí nessa estampa, começa com dinossauro ali, Marasucus, pterossauro, que não são dinossauros, aí depois de dinossauro já vai a ornitisca para um lado, sauropodomorfa para o outro, e terópode, né, que são aqueles dinossauros que se mantiveram carnívoros. E aí logo no começo você tem o Tauahale, né, que é um daqueles 3 terópodes mais basais do mundo conhecidos, que eu expliquei no primeiro vídeo, e logo depois você já tem aquelas 2 linhagens do Triássico, os celofisídeos, tá aí os celófises para mostrar, e os dilofossauros, tá? Vai ser importante lembrar dos dilofossauros e dos celofisídeos, porque eles vão aparecer aí em alguns pontos desse vídeo aqui, tá? Porque vocês vão ver que nessas linhagens que eu vou tratar aqui, os dinossauros mais antigos sempre vão acabar ficando mais parecidos com esses primitivos que existiam antes, que eu já expliquei no vídeo 2. E aí você tem um grupo, que é onde a gente vai começar a falar nesse vídeo, chamado Averrostra. Eu não lembro agora e acabei esquecendo de pesquisar o porquê do nome Averrostra aqui, mas eu sei que significa rostro, né? Ou seja, a parte frontal da cabeça de ave, né? Então não sei se é porque a gente já tem aqui os ossos, né, já dispostos da mesma forma que as aves, porque eu não sei de nada que não estivesse antes já presente. Mas tudo bem, então guarde o nome desse clado, porque é a partir dele que vai ser o sinal de partida para a gente falar sobre os terópodes do Jurássico. O que caracterizam os averrostros? Não são muitas características que conseguem juntar toda essa gama de dinossauros aí, que é muita coisa. Mas tem uma que é bastante conhecida, e essa não há discussão, que é
a abertura de uma nova fossa ou fenestra, enfim, antes da fenestra antorbital. Se vocês lembrarem, tem duas aberturas que são típicas dos arcossauros, ou seja, está presente em jacaré, está presente em pterossauro, está presente em dinossauro. Uma abertura entre o olho e o nariz, que é chamada de antorbital, ou seja, antes das órbitas. Então, o que eu estou falando é que surge uma nova abertura entre a fenestra antorbital e a narina. Tá? Mais uma abertura, mais uma pneumatização do crânio, mais uma maneira de deixar o crânio mais leve. No caso de Averrostra, não é necessariamente uma fenestra, ou seja, perfurado, assim. A diferença de fossa e fenestra, né? A fossa é a escavação no osso, a fenestra é quando abre uma janela de verdade, né? Tanto que fenestra em italiano é janela, né? A gente chama de pré-antorbital ou pró-maxilar. Também você vai ver esse termo em alguns artigos, né? Pró-maxilar, porque seria no começo do osso maxilar. Essa fossa, então, caracteriza os averrostros. Aí você vai ver que em alguns grupos ela vai efetivamente abrir, ter uma perfuração ali, fazer uma fenestra, em outras vai ser só a fossa. Mas é nesse grupo que começa. E aí, se você for olhar em Celóphysis, em Dilophosauro, já dá para ver ali um pequeno ensaio disso daí. Mas com uma demarcação tão clara é a partir de averrostro. E você também tem uma outra característica, da mesma forma, é um pouco diferente dos ancestrais terópodes, que é o processo ascendente do astrágalo. Vocês se lembram que tem dois ossinhos muito importantes do tornozelo de todos os dinossauros, na verdade de todos os arcossauros, que são o calcâneo e o astrágalo, né? Os dois ossos do calcanhar. Esses ossos do calcanhar, em dinossauro, eles se encaixam um no outro e eles abraçam a tíbia e a fíbula. Tá, vocês se lembram disso, em Selesaurídeo também tinha alguma coisa parecida. E o astrágalo tem um processo ascendente, que encaixa na parte da frente da tíbia. Esse processo ascendente, ele só dá para você ter uma noção da existência dele em Sauríschia, quando você tem aquela divisão que muitos questionam a existência, que são os terópodes e os sauropodomorfos, tá? Aqueles do pescoço comprido. Esses dois bichos é que tem um processo ascendente do astrágalo mais visível. Eu cheguei a comentar um pouquinho sobre ele, na verdade, se vocês virem uma figura que está no vídeo 2, mostrando os celofisídeos lá, né, e os dilofossauros, vocês veem que eles já têm ali um processinho discreto, porém evidente. E quando você chega em Averrostra, esse processo forma efetivamente uma ponta dorsal, né, que encaixa ali na frente da tíbia, e isso é inconfundível. Se você encontrar um fóssil de um bicho que tem essa projeção dorsal do astrágalo, não tem jeito. É um dinossauro e muito provavelmente um averrostro, se essa projeção for destacada o suficiente, tá? Não tem muito como fugir disso daí. E aí você tem logo no começo já uma divisão entre dois grupos, entre dois grandes clados. Todas as filogenias mais atuais acabam concordando com essa divisão logo na base de Averrostra, e isso implica que eles tenham a mesma idade. Caso vocês se lembrem daquele meu vídeo de cladística, vocês vão ver que se o ancestral comum está naquele ponto e a partir daquele ponto aconteceu a ramificação entre as duas linhagens, então quer dizer que as duas têm a mesma idade obrigatoriamente. Uma delas é chamada de Ceratossáurea, e vocês vão ver aí que ela corre para a esquerda da imagem, e a outra é chamada de Tetanure. Ceratossáurea deriva do gênero Ceratosaurus, né, que eu vou explicar aqui nesse vídeo, que originalmente seria Keratosaurus, né, ou Keratosaurus. O C no começo das palavras em latim teria som de K, e esse Keratosaurus, a tradução seria lagarto com chifre. Tá? Saurus, como eu já expliquei, porque naquela época achavam que os dinossauros eram lagartos, quando começaram as nomeações, e Keratos, que quer dizer chifre. Então, se você for ver rinoceronte, que também o original seria rinoqueronte, Keros está ali, né? Chifre. Então, rinoceronte, que é chifre no nariz, Keratossauro, lagarto com chifre. Tá? E o outro ramo, Tetanure, Tetanure significa cauda rígida. Ure, se não me engano, significa cauda ou rabo, etc., né? E tétano quer dizer duro, beleza? Então por isso que o pessoal fala quando você tem tétano, né? Sorriso tetânico, né? Você fica com aquela coisa dura, assim, etc., né? Que a toxina tetânica, ela acaba gerando esse endurecimento, esse enrijecimento dos músculos. Então, Tetanure, rabo duro, cauda dura. Eu vou começar falando então do Ceratossáurea, certo? Ou Keratossaurea, como vocês preferirem, que é um grupo que vai ter o seu maior
auge no Cretáceo, e uma coisa genérica que a gente pode falar sobre eles, talvez não dê para concordar com todos os gêneros e também nem com todas as linhagens que estão ali, mas tem alguma coisa no Ceratossauros com relação à ornamentação da cabeça. Então, apesar do nome dizer respeito apenas a um gênero, né, o gênero Ceratossauros, que tinha, obviamente, ornamentações, não só no nariz como em cima dos olhos, vocês vão ver também, você tem nesse grupo uma tendência de ter essas ornamentações em cima dos olhos, na parte de cima do focinho. Isso daí não é uma coisa presente apenas no Ceratossauros com chifre, tá? Ainda que essas ornamentações, essa rugosidade, não chegue a formar chifres em todos os táxons, tá? Mas tem essa ornamentação aí envolvida. Uma outra característica muito interessante do Ceratossauros é que, em linhas gerais, eles tendem a ter as mãos muito reduzidas. Aí você vai falar, bela porcaria, todos esses dinossauros aí tinham mãozinha mesmo, eles tinham só uns pernão, uns cabeção cheio de dente, mas tinham as mãozinhas e tal, não sei o que, tanto é que Tiranossauro não tocava piano, Tiranossauro não conseguia fumar, enfim, todas aquelas piadinhas que todo mundo faz com o braço de Tiranossauro, mas tem alguns detalhes muito importantes que mostram a evidência de evolução convergente. Vocês se lembram que é uma evolução convergente? Eu já expliquei isso no meu vídeo de cladística, mas basicamente, resumindo, é quando duas linhagens têm a mesma ideia, entre aspas, ou seja, acabam desenvolvendo as mesmas adaptações, porque foram viver em ambientes parecidos, mas elas não foram feitas de maneira exatamente idêntica. Então a gente consegue perceber que aquelas duas estruturas, ou aquelas duas características se originaram de maneira independente, mas chegaram no mesmo ponto. Tá? O exemplo clássico que o pessoal usa sempre é o do tubarão e do golfinho, né, que chegaram a ficar com um formato muito parecido, porque é o melhor jeito de você se locomover na água, ainda que um seja um mamífero, o outro seja um peixe cartilaginoso. Então aí você vai ver que, apesar do formato ser muito parecido, a estrutura que compõe esses corpos está distribuída aí de uma maneira bem diferente em tubarões e golfinhos. Então a mesma coisa você vê aqui nessa redução dos bracinhos dos dinossauros carnívoros, tá? E no Ceratossauros, o que é mais relevante? É a redução da mão, sabe? Da mão, do punho para frente. Então, não é a redução do braço como um todo, tá? Mas é a redução da mão, ou seja, a mão começa a ficar com dedinhos cada vez mais curtos e ossinhos cada vez mais curtos. O antebraço deles também começa a ficar curto. Então, se você for fazer um comparativo com a mão de um tiranossauro, que não tem nada a ver com esse grupo aqui que eu vou falar hoje, a redução dela se deu no húmero, ou seja, o braço do tiranossauro é muito curto, enquanto que o antebraço e a mão não são tão curtos assim. Nesse grupo, no Ceratossauros, é o contrário. O húmero é comprido, mas o antebraço e a mão são muito curtinhos, tá? Então, essas diferenças é que mostram que houve aí uma evolução convergente, e há várias discussões, inclusive sobre a questão da evolução do desenvolvimento, né, o evodevo que eles chamam, né, que é toda aquela questão de você pegar aqueles pacotes de genes que acabam gerando certas adaptações morfológicas, e essas adaptações acabam sendo necessárias passar por vários estágios no desenvolvimento embriológico. Então, há algumas discussões sobre a questão dos genes que ativam uma cabeça grande com dentões e etc. E as pernas robustas, enfim, todo aquele Bauplano, né, como eu já falei, né, aquele formato corpóreo dos terópodes, acaba vindo associado com a redução dos braços, ou seja, não seria necessariamente uma questão adaptativa, esses braços não seriam uma adaptação para, sei lá, caçar melhor, para aliviar o peso, etc. Seria meramente um efeito colateral dos genes que gerariam o aumento da cabeça, o aumento da perna, o aumento dos dentes, ou etc. Obviamente que essa hipótese não é 100% corroborada, e você tem também a hipótese de que essa redução dos bracinhos seria justamente para dar uma prioridade para a cabeça e não deixar tão pesado assim o corpo, etc. Fazer ali um balanço. Vamos ver aí o que as evidências vão mostrar no futuro, fazendo aí mais experimentos com genética ou encontrando novos fósseis, o que pode mostrar qual é a hipótese mais plausível ou mais provável de ter acontecido. Apesar da redução das mãos dos ceratossauros, você mantém os 4 dedos. Como eu já falei várias vezes, o padrão ancestral dos dinossauros, na verdade de todos os tetrápodes, né, de todos os vertebrados terrestres, é ter 5 dedos na mão e no pé. Os arcossauros já têm só 4 dedos no pé, mas têm 5 dedos nas mãos. No caso, os crocodilos ainda mantêm essa característica dos 5 dedos nas mãos.
E os dinossauros terópodes tinham só 4 dedos e um quinto vestigial eventualmente. O quinto dedo desapareceu, mas o quarto dedo se mantém. Na bacia do ceratossauro, você também tem umas características muito importantes. Por exemplo, o ceratossauros, lembra daquela coisa que os saurópodes têm de ficar roubando vértebra do tronco e do rabo para formar o sacro, né, para formar a bacia, né, a parte pélvica, né, as vértebras sacrais? Bom, os ceratossauros fazem a mesma coisa e eles têm 6 vértebras sacrais. Além disso, tem uma característica muito interessante dos ceratossauros, que é uma tendência muito grande a pneumatizações nas vértebras. Vocês vão ver que as vértebras vão ficando cada vez mais cheias de trabéculas, de furos, de aberturas e leves. Essa característica vai estar presente em todos os terópodes, como já estava presente nos saurópodes também, etc. Em todos os da linhagem dos saurísquios. Bom, está presente até hoje nas aves. Só que no ceratossauro você começa a ver, foram o primeiro grupo a apresentar essas características em grande escala. E uma outra característica que a gente pode falar que talvez não dê para generalizar, mas que é uma tendência no grupo, e vocês vão ver que praticamente todas as espécies que eu vou colocar aqui têm essa característica, é uma tendência no encurtamento do focinho, a deixar o focinho mais curto. Tá? Vocês vão ver que comparado com as outras linhagens, os ceratossauros têm focinho mais curto, e lá no Cretáceo eles vão chegar a um encurtamento até bastante exagerado, do focinho. Eles ficam literalmente com o nariz achatado. Mas ainda não é o momento de falar deles, a gente está falando do Jurássico, no Cretáceo, fica para outro vídeo. Pois bem, aí a gente começa a ter um grande problema que a gente chama em cladística de Ghost Lineages, tá? Eu já expliquei sobre isso em outros vídeos, mas vou ter que retomar aqui o conceito. Ou seja, linhagens fantasma, que é quando você tem uma árvore filogenética e você tem grandes espaços, né, de linhagem sem fóssil nenhum ali no meio para preencher. Qual é o problema? Como eu falei para vocês, nessa divisão entre ceratossauro e tetanuro, você tem ali uma ancestral em comum, fazendo com que as duas sejam contemporâneas, né, que as duas tenham a mesma idade de separação. Você tem fósseis do começo do Jurássico da linhagem dos tetanuros, que eu vou falar mais para frente, e você não tem fósseis do começo do Jurássico da linhagem dos ceratossauros. Na verdade, os fósseis mais antigos começam a aparecer lá pela metade do Jurássico, dando um intervalo aí de, sei lá, em torno de 30 milhões de anos, sem que apareçam esses malditos fósseis. E isso é um problema muito grave quando você vai analisar ali, ou será que a resolução filogenética que a gente tem está correta? Há um bom tempo atrás, acredito que umas 2 décadas atrás, os celofisídeos e os dilofossauros eram colocados dentro de Ceratossauria. E vocês vão ver que os ceratossauros mantêm algumas características muito primitivas dos terópodes e por isso acabava juntando ali aquele grupo todo. Se vocês se lembram da aula de cladística que eu já fiz, você não pode juntar grupos por características primitivas e sim por características derivadas, características novas, tá? Então quando você junta eles com características primitivas, você faz um grupo provavelmente artificial. Mas juntar celofisídeos, dilofossauros e ceratossauros no mesmo grupo resolvia um problema muito interessante. As linhagens fantasmas desapareciam, tá? Ou pelo menos reduziam muito nesse grupo, né? Provavelmente nos tetanuros aumentava. Mas quando você tinha essa resolução, as linhagens fantasmas reduziam bastante. Agora, como a gente já tem encontrado de maneira cada vez mais consistente que celofisídeos e dilofossauros não fazem parte desse grupo, né, ave rostra aí que a gente colocou, então os ceratossauros têm aí um gap, né, um pedaço muito grande de origem ali que a gente não conhece, que a gente não sabe. Então você vai ver que começa a aparecer os grupos de ceratossauros só lá por 170 milhões de anos, na época que é chamada de Aeliana, né, ou Aeliano, né, Aeliana fica meio esquisito, né, ou a época Aeliano, tá, que fica no período Jurássico Médio, tá, lá na metade do Jurássico. Porém, você tem uma exceção, como não poderia ser diferente, né, você tem um bicho chamado Berberosaurus, ou seja, o lagarto berbere, os berberes, que são aqueles povos que vivem na região do Magrebe, ali do norte do Saara, e a língua berbere ainda é muito falada no Marrocos. E não sem surpresa, o Berberosaurus foi encontrado no Marrocos, tá? E ele é do começo do Jurássico. Tá, ele é lá de 195, 190, enfim, mais ou menos essa época. E se eu estiver falando errado, aqui do lado vai aparecer a data certa. É um dos únicos dos 2 ceratossauros mais antigos que a gente tem. E ele tem características tão ambíguas que ele já foi alocado em vários lugares diferentes na filogenia dos terópodes. Se você for ver, no artigo original, os colaboradores lá que descreveram colocaram como ceratossaurídeo, principalmente por causa dessas pneumatizações aí das vértebras, tá? Então você tem um monte de perfurações nas vértebras
vértebras cervicais, de trabéculas, de foramens, né, de furinhos nas vértebras, algumas características do fêmur. Não vem ao caso ficar detalhando todos esses pontos, mas o fato é que o Berberossauro, ele é um bicho com características tão primitivas que, ainda que o trabalho original tenha colocado ele como ceratossauro, na verdade colocou como abelissauróide, né, que já é um ramo mais inclusivo. O trabalho que foi descrito, né, que é do Ronan Alain e colaboradores, em 2000 e... não me lembro agora o ano, mas eu sei que em 2008 o Carrano e o Sampson colocaram ele como um ceratossauro basal, ou seja, é mais basal ainda do que os autores originais da descrição dele tinham colocado. Aí o Xu e colaboradores em 2009, né, o Xu Xin, né, um professor muito famoso lá da China, ele colocou o Berberosaurus como um dilofossaurídeo, tá? Então mais basal ainda. Tá, mas aí o Martínez Curre, como eu já falei, e colaboradores, né, o amigo meu lá da Argentina, em 2010 colocou de novo como ceratossauro basal. Digamos assim, então o consenso da atualidade é que o Berberosaurus é um ceratossauro basal e ele não seria um bicho muito grande, tá? Ele é, sei lá, um pouco mais alto que um cachorro grande e talvez uns 3 metros de comprimento, levando em conta que a maior parte é rabo fininho, né? Então, daria um bicho leve e não muito grande. Porém, o Berberossauro dá mais uma dica também sobre os ceratossauros, né? Pelo menos alguma coisa que a gente possa se basear do começo, né? Da origem deles, que é que provavelmente eles surgiram na África, mais precisamente no norte da África, e vocês vão ver que alguns dos outros bichos mais antigos ou mais relacionados ao Berberosaurus, né, mais basais, são da África. E o segundo bicho mais antigo, que também é do comecinho do Jurássico, é o Sautriovenator, foi encontrado na Itália. É um bicho muito fragmentário, você tem um pedaço de pé, um teco de mão, um húmero completo, os outros tudo quebrado, uma escápula quebrada, uns pedacinhos de mandíbula que não dá pra ver nada e um dente. No artigo original da descrição do Sautriovenator, ele aparece como grupo irmão do Berberosaurus na base de Ceratossauria, o que faz bastante sentido, uma vez que são os dois animais mais antigos. Ainda que o dente do Sautriovenator lembre o dente dos Ceratossauros mais derivados, que vão acontecer lá para o fim do Jurássico. E também é um bicho muito grande, né? O Sautriovenator é um bicho grande e ele pode, enfim, significar que mesmo lá no começo do Jurássico você já tinha ceratossauros mais derivados, tá? Mas a gente precisa de mais material para poder afirmar isso. Porém, tem um bicho que serve para complicar tudo também, para variar, né? Esse já é do meio do Jurássico, já é do comecinho ali do Jurássico Médio, não é tão antigo assim, mas ele já confunde tudo porque ele é da Argentina e ele é um bicho até bastante completinho, chamado Eoabelisaurus. Esse bicho já é colocado como um abelissaurídeo, como eu falei, já é um grupo de ceratossauros mais especializados que viriam depois, e justamente o segundo bicho mais antigo da linhagem já é dessa parte, dessa ramificação mais especializada. Mas nem todas as filogenias colocam eles como abelissauros. O Eoabelisaurus, nessa filogenia que eu falei de vocês aí, de Carrano e colaboradores em 2008, você tem o Eoabelisaurus caindo junto com o Berberosaurus lá na base de Ceratossauria. Isso resolve o problema de Ghost Lineage que se formaria, colocando ali um bicho já muito derivado num período muito antigo da história daí da evolução do grupo. Então, colocando esse bicho como mais basal, ele saindo como mais basal nas filogenias, você não coloca ele da sua cabeça. Você coloca a lista de caracteres e o computador vai resolver lá, vai fazer as estatísticas mais adequadas lá para dizer aonde esse bicho cai. Então, esse é o teste duplo cego, digamos assim, da cladística. Quando você faz isso daí, você vê que quando ele cai mais perto lá da base do Ceratossauro, o Eoabelisaurus resolve mais problemas do que gera, tá? Do que quando ele cai num grupo muito especializado, que ele gera um monte de linhagem fantasma, como eu já estava falando para vocês antes. Um outro bicho muito antigo do Ceratossauros, que aí ele já é mais pro final do Jurássico Médio, é o Elafrosaurus, que foi encontrado na Tanzânia. O bicho está lá no Museu de Berlim, naquela época lá que a Tanzânia ainda era uma possessão alemã, né, na década de 1920, 1910, e foi nesse período que foi feita aquela grande expedição que encontrou o Brachiosauro, encontrou um monte de bicho, eu já citei aqui também no meu último vídeo, encontrou também o Elafrosaurus, que é um ceratossauro, não há questionamentos com relação a isso, mas é um bicho muito peculiar, é um bicho pequenininho também, não é um bicho muito grande, vou colocar aqui do lado uma imagem dele, um pouquinho mais novo, lá por 160 milhões de anos mais ou menos, já mais pro final lá do Jurássico Médio. Ele era um bicho leve, esguio, com braços ainda razoavelmente compridos, ainda que as mãos já fossem mais curtinhas, a gente quase não tem a mão deles preservada, mas a gente tem alguns ossos
dá para ver que a mão já era um pouco mais reduzida. Já foi alocado também a tudo quanto é grupo de dinossaurinhos pequenos, né, desses carnívoros menores, que eu vou explicar no outro vídeo. Mas desde a metade, lá para o final da década de 80, que os cientistas meio que já bateram o martelo de que esse bicho é um ceratossáurea mesmo, né, um queratossáurea. O problema é que o grupo irmão dele, ou seja, o gênero mais próximo desse Elaphrosaurus, é um bicho da China, tá um pouquinho longe do meio da África, né? A Tanzânia fica lá no meio da África, não fica nem no norte nem no sul. E esse bicho da China, ele também é muito especializado e cheio de coisinhas diferentes, tá? Cheio de características muito peculiares. Inclusive, ele ajudou num trabalho de evolução muito legal que eu vou explicar agora também. Esse bicho é chamado de Limosaurus, esse bicho da China. Ele também é pequenininho, também é leve, também é ágil, todas essas coisas assim. E talvez a coisa mais bizarra dele seja que ele tem uma cabeça de passarinho, digamos assim. Ele tem o focinho tão curto, fazendo um biquinho, e ele perde os dentes. Ele talvez seja o primeiro grupo de terópodes a perder totalmente os dentes, talvez para uma adaptação à herbivoria, onivoria ou insetivoria, como esse bicho era pequeno, poderia comer insetos, enfim, não se sabe ao certo. E esse focinho curtinho, né, que faz uma cara de passarinho, vocês vão ver que há uma certa discussão se isso é uma retenção de um caráter infantil no adulto. O focinho curtinho pode até ser uma retenção de caráter infantil no adulto, mas a perda de dentes efetivamente é uma novidade evolutiva, porque acharam um filhote de Limosaurus e ele tinha os dentes, ou seja, esse bicho perdia os dentes na fase adulta, ou até chegar na fase adulta, mas ele nascia com dentes. Ou seja, é possível até que o filhote ou o adulto tivessem uma dieta diferente. Então o Limosaurus é um bicho bem esquisito, mas ele tem algumas características de ceratossauro que são indefectíveis. Entre todas as pneumotizações das vértebras, você também tem algumas características como, por exemplo, o rádio mais comprido que a una, aqui no antebraço. Isso é uma coisa bem bizarra se vocês forem ver, porque em praticamente todos os bichos, todos os vertebrados, a una, né, que é esse osso do cotovelo aqui, é maior do que o rádio, que é o osso mais fino aqui de cima. No caso desse bicho é ao contrário, inclusive a una perde o olecrano, que é aquela parte do cotovelo, que é característica de terópode, ou seja, esse bicho já estava totalmente outsider, digamos assim, e ele ajudou no entendimento da evolução dos dedos das mãos. Tá? Qual é o problema? Durante muito tempo, os pesquisadores acreditaram que os dedos das mãos dos dinossauros carnívoros eram compostos pelo dedo 1, 2, 3 e 4, tá? O quinto dedo que já era perdido. O quarto dedo era perdido nos tetanuros, né? Fazendo 3 dedos. Isso daí tinha um cara, que eu acho que ainda existe, né? Que é o Feduccia, que é um pesquisador que dizia que esse lance das aves serem dinossauros era furada. Ele talvez seja o único, ele e os alunos deles, a única resistência ali a essa ideia dos dinossauros terem virado aves. Eles não conseguiram convencer ninguém, porque as evidências deles não são suficientes para você tirar toda aquela gama de explicações extraordinária que você consegue quando você fala que as aves são dinossauros, inclusive todos aqueles fósseis intermediários. Enfim, vou falar disso no próximo vídeo. É importante que tenha essas vozes dissonantes dentro da academia, não com argumentos idiotas que nem a maior parte dos negadores do aquecimento global, e isso acabou ajudando, porque o pessoal, na sanha de responder aos questionamentos do Feduccia e companhia, acabaram descobrindo mais evidências de que as aves são dinossauros e ainda por cima explicando essas coisas que o Feduccia estava falando que não eram mentira. Então o que acontece? O Feduccia descobriu uma característica, falava, olha, isso aqui prova que as aves não são dinossauros. Aí o pessoal tentando explicar isso acabava descobrindo que de fato a característica que ele estava falando era verdadeira, mas que ela na verdade explicava mais ainda. Então o que acontece? Uma das coisas que o Feduccia questionava era o lance do dedo das mãos, que era a formulação exatamente dessa questão dos números dos dedos aí, né? 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Então deixa eu explicar um pouquinho a treta aqui para vocês entenderem. O padrão dos tetrápodes, né, dos vertebrados terrestres, é ter 5 dedos na mão, e o primeiro dedo, que é o dedão, que é o que está mais voltado para dentro, ele é o último a se formar na embriologia. Forma primeiro o mindinho, depois o anular, depois o médio, depois o indicador e depois o dedão. O primeiro dedo, o dedão, ele geralmente é mais robusto e mais curto, do mesmo jeito que o nosso dedão. Esse padrão também se repete nos dinossauros. Nos tetanuros, segundo a comparação dos fósseis, né, ou seja, indo de Herrerasaurus, que ainda tinha 5 dedos, depois Ceratossauros, que tem 4, e Tetanuros, que tem 3, a fórmula dos dedos
dos tetanuros seria o dedo 1, 2 e 3. E o dedo 4 e 5 teria se perdido. Quando você vai olhar as aves, a gente tem como fazer a embriologia das aves, porque como elas ainda estão vivas, a gente pode ter um acesso a mais informações. E na embriologia, olhando os pontos de ossificação de todas as etapas na formação do embrião das aves, eu vou colocar aí fotos tanto de avestruz quanto de galinha, e o pessoal ainda duvida de evolução, né? Olha a mãozinha do avestruz e da galinha, cara. É uma mãozinha de neném, assim, com 5 dedinhos que depois vão virando aquele troço super esquisito que é a ponta da asa das aves. Na verdade, você vê que os 3 dedos das aves são o 2, 3 e 4. Elas perdem o primeiro e o quinto. E aí isso gerava um problema de homologia, porque se os dinossauros não avianos tinham o dedo 1, 2 e 3, e as aves têm o dedo 2, 3, 4, isso seria uma justificativa para dizer que as aves e os dinossauros não são aparentados tão proximamente, né? Que as aves não seriam dinossauros. Essa era a argumentação do Feduccia. Quando você vai olhar depois os experimentos que foram feitos em embriologia, descobriu-se uma coisa que é chamada deslocamento homeótico. Os genes que formam a nossa composição corpórea, né? Ou seja, a cabeça vem em cima, o tronco no meio, a perna embaixo, o braço em cima, tal, são chamados de genes homeobox, que a gente costuma abreviar para genes ROX, são aqueles que vão determinar aonde tem que se formar o que na embriologia dos seres vivos. E o que os trabalhos recentes de embriologia descobriram? Eles descobriram que um determinado gene que está relacionado com a formação dos dedos, ele pode ser inibido com o uso de uma determinada substância durante a embriologia. Então, eles fizeram experimentos com crocodilos e com aves, e eles descobriram que quando você inibe a formação do dedo 1, o dedo 2 ele acaba adquirindo as características do dedo 1, ou seja, ele fica mais curto e mais gordinho. Então você tem aí um deslocamento homeótico, em que o outro dedo, o dedo 2, compensa a falta do dedo 1, ficando com o formato dele. E isso tem tudo a ver com o fato do dedo 1 ser o último a se formar. Aparentemente, sabendo que vai haver essa inibição no dedo 1, o dedo 2 já assume esse formato, essa postura de dedo 1, digamos assim. E como esses bichos tinham uma especialização no dedo 1, que ele era mais ou menos polegar, então no caso, esse deslocamento homeótico, ele é uma questão adaptativa importantíssima. Aonde entra o Limosaurus nisso? O Limosaurus tem o dedo 2 grosso, como eu falei, os ceratossauros têm as mãos atrofiadas, uma demonstração de que esse deslocamento homeótico aconteceu logo nesse período, e que na verdade o dedo 1 dele é esse cotoco, enquanto o dedo 2 assumiu a função de dedo 1. Se isso for realmente o que a gente está entendendo, então os tetanuros, na verdade, eles não têm o dedo 1, 2, 3, eles também têm o dedo 2, 3, 4, não haveria problema algum entre os tetanuros e as aves. A gente aqui, interpretando os fósseis, obviamente que a gente não tinha obrigação de saber também, né? Não tem como saber, de achar que era o dedo 1, 2, 3, quando na verdade você tinha na mão mesmo era o dedo 2, 3 e 4. E o dedo 2 fazendo a função de dedo 1. É um troço bastante bizarro, mas não se preocupem, os cientistas sabem o que estão fazendo. E aí, para terminar de juntar o trio, né, você tem o Elaphrosaurus, o Limosaurus como mais próximo deles, sendo que um é da África e o outro é da China, e você tem um terceiro bicho do Níger, ou seja, pelo menos é da África, que é chamado de Spinostrofeus, e esse Spinostrofeus é do Cretáceo já. Então ele já é bem mais novo, eu vou comentar sobre ele aqui só porque não vale a pena falar só dele no Cretáceo, mas o Spinostrofeus também já foi chamado de Elaphrosaurus no passado, e aí o gênero seria um gênero monstruosamente longevo na história da evolução dos dinossauros, né? Na verdade, na história da evolução da vida. E aí o mais interessante é que esses bichos, esses três, o Elaphrosaurus, o Limosaurus e o Spinostrofeus, eles aparecem sempre juntos em todas as filogenias na base de Ceratossauro, como grupo irmão do Berberosaurus, indicando que a linhagem, inclusive, é tão antiga quanto a linhagem do Berberosaurus. E aí é que começa a treta. Esses bichos são basais, isso não há discussão. Não há discussão alguma de que esses bichos são da base do Ceratossauro, ou seja, estão entre os grupos mais antigos. O problema foi que, no Cretáceo, você tem um grupo de dinossauros que são chamados de noassauros. Não vou explicar os noassauros aqui, porque eles são do Cretáceo, mas o problema é que, às vezes, o Elaphrosaurus, o Limosaurus e o Spinostrofeus caem como noassaurídeos, ou seja, caíram na base junto com os noassauros caem junto com esse grupo, aí formando uma linhagem à parte dos ceratossauros. Em outras filogenias, esses grupos aí, né, dos noassauros caem para dentro de Abelisaure ali com os grupos da América do Sul e etc. e tocam para lá.
Eles têm muita coisa parecida, de fato. Agora, na questão das linhagens fantasmas, resolve mais se cada um for pro seu canto. Tanto do ponto de vista de biogeografia, ou seja, todos da América do Sul, quanto do ponto de vista de idade, ou seja, os bichos tudo do Cretáceo, resolveria melhor. Mas a natureza não está aí para facilitar e não interessa o que você acha que é melhor ou pior, ou que vai resolver mais ou menos. O que interessa é o que os seus dados mostram e o que a sua análise encontra. E se for para encontrar esse grupo junto na base de Ceratossauro, é você que se vire para achar aí, para preencher essas linhagens fantasmas ou para tentar justificar aí como que esse grupo evoluiu. Carrano, em 2008, que resolveu lá a filogenia do Ceratossauro, pelo menos tentou fazer. O Diego Paul e o Oliver Hallhut em 2012 e o Tortosa em 2014, todos eles colocam esses dois grupos como separados uns dos outros. Tá? Primeiro esses três basais e os nossaurídeos em outro canto. Porém, o Hallhut e o Carrano, em 2016, se vocês forem ver, são dois dos autores que em trabalhos anteriores tinham afirmado que eles eram separados, encontraram esses dois juntos, esses dois grupos juntos, tá? Os nossaurídeos junto com os elafrossauros. Quais foram as características que eles encontraram para justificar essa união dos dois grupos? Uma das características seria uma crista na parte de baixo, na parte ventral da fossa anterorbital. Eu já comentei sobre essa crista quando eu falei dos sauropodomorfos, lá do Triássico. Tem a fenestra, como eu falei, a abertura da anterorbital e a fossa. A fossa é aquela escavação ao redor, né? Aquela parte mais escavada ali antes de ter a abertura. Esta fossa, na parte ventral, no maxilar e no jugal, você tem ali uma cristazinha formando ali uma borda bastante saliente. Isso está presente nos nossaurídeos, e isso o Carrano teria dito que seria uma maneira de juntar todos. Porém, também está presente nos celofisídeos e também está presente no Dilophosaurus, ou seja, seria uma característica antiga ou uma neoformação também, né? Uma nova formação. Quem perdeu o quê, da onde veio o quê, X, não se sabe. Uma outra característica seria o menor número de dentes maxilares, no caso do Limosaurus, 0, mas no caso dos outros, uma redução do número de dentes maxilares. Você tem uma coisa nos dinossauros que são chamadas de placas dentais. Eu acho que eu não comentei sobre isso em nenhum outro vídeo. Que seriam placas que se apoiam na parte de dentro dos dentes, em cada um dos dentes. Às vezes essas placas dentais estão expostas, e isso tem a ver com o sistema de reposição dos dentes, dos bichos lá que caiu um já vem o outro, apesar de que crocodilo não tem. Às vezes elas estão cobertas pela parede interna do maxilar. Então, se você olhar o esqueleto dele, a parte de dentro do maxilar, você não vê as placas dentais, porque tem uma borda de osso cobrindo. Às vezes essa borda de osso é muito dorsal e aí você tem aquelas placas aparecendo lá. Dá um pouco de aflição, porque você imagina que a gengiva deles devia ser meio esquisita na parte de dentro. Mas enfim, o que acontece? Essas placas dentais estão cobertas pela borda, né, ali de dentro do maxilar. Ainda bem, ainda não está exposto ali essas placas de dente. E os Dilophosaurus também tem isso. Então é mais uma característica que pode colocar esses bichos tudo para perto do Dilophosauro, não sabemos. E uma característica muito legal, o metatarsal 2, muito mais fino que os outros. O pé dos terópodes são esses 3 dedos aqui, né? Perde o quinto e o primeiro é aquele que fica pendurado lá pro lado de dentro. Esses 3 dedos aqui é que encostam no chão. No caso, o metatarsal 2, que é esse daqui, é muito mais fininho que os outros dois. Eu vou colocar uma foto aí para você ver que é uma coisa até bastante bizarra. É realmente muito mais fininho. E outras características que juntam todos os nossaurídeos numa coisa só. A cabeça do húmero mais robusta e menos achatada, no sentido assim, que em tetanuro, né, você vê que o húmero, a cabeça do húmero, né, onde ele encaixa aqui, ela é achatada e larga, assim. Ela faz assim, sabe, com 2 projeções para encaixar ali entre o coracoide e a escápula. No caso desses bichos aqui, ela é um pouco mais redondinha. Tá? Ela é mais redondinha, não é tão achatada. Isso é uma característica que nos outros ceratossauros é mais evidente ainda, mas nesses bichos aqui ela é entre uma e outra, não é nem tão achatada e nem tão arredondada. E você lembra daquele processo ascendente do astrágalo, né? Aquele processo dorsal do astrágalo? Então, geralmente em todos esses bichos, em todos esses averrostros, ele se encaixa num sulco da tíbia, ou seja, o negócio tem que ficar tão lisinho ali
que essa projeção não poderia nem ficar gordinha, sabe? Lembra asfalto, quando você vê na rua, assim, que o pessoal da Comgás abre e depois coloca o asfalto em cima de qualquer jeito e aí ele não fica parecido com o resto do asfalto, então faz uma lombada que depois de um tempo acaba virando, na verdade, um buraco, enfim. Mais ou menos isso. No caso, a tíbia e os ossos do tornozelo dos dinossauros, eles formavam uma coisa tão lisinha que para essa lombadinha do astrágalo não atrapalhar, você tinha um sulco na tíbia aonde essa lombadinha encaixava e aí ficava retinho, que nem um trabalho bem feito de asfaltagem depois de abrir os dutos de gás, que é uma coisa que o pessoal aqui no Brasil não faz direito. Não tem esse sulco no astrágalo nesses grupos de bichos, nesses nossaurídeos aí. Então aí nesse caso acho que ficava a lombadinha. E pois bem, já falei desse grupo dos ceratossauros basais e agora vamos falar dos demais ceratossauros. Como eu disse, logo ali no começo você tem uma divisão entre os ceratosaurídeos e os abelissaurídeos. Abelissaurídeos eu não vou falar nesse vídeo porque eles são do Cretáceo, eles são um grupo muito especializado. Só que esse clado, que é formado por essas duas linhagens, ele tem que ter um nome. E o pessoal não sabe se coloca o nome de Ceratossauroidea ou Abelissauroidea. E essa questão de nomenclatura até agora não se resolveu. Tem artigo que coloca Ceratossauroidea, né? Então seria Ceratossauria, oidea, ide, né? Como eu já falei outras vezes, né? Mas eu tenho visto na bibliografia como mais comum Abelissauroidea, e depois aí você teria no Cretáceo a família Abelissauridea X. Vou chamar de Abelissauroidea aqui porque é o mais comum recentemente, mas não vou entrar aqui nessas normas de nomenclatura, que você tem que ver qual foi o nome genérico mais antigo dado e bababá, sei lá, enfim. Às vezes vale, às vezes não vale, às vezes tem a questão de quais os táxons que tem que entrar ali ou não tem. Então vira Abelissauroidea mesmo, que junta essas duas linhagens. E você tem aquele lance do Eoabelissauros, né, que dependendo do que for, se ele for basal ele não entra aqui, se ele não for basal, se ele for dentro de Abelissauria, aí chuta a origem desse grupo lá para baixo, né, lá pro Jurássico inferior. Se não, ele deve estar ali no Jurássico médio, tá? Pro Jurássico superior, você já tem ali as duas linhagens já indo cada uma para cada lado. No caso, a Abelissauria vai lá pro Cretáceo e Ceratosaurídeos vão lá para o fim do Jurássico. Não são muitas características que conseguem juntar toda essa gama de dinossauros aí. Em quase todos eles, na verdade, nos indivíduos adultos que a gente tem, os três ossos que formam a bacia, o ilho, o pubis e o isquio, eles são fusionados, fazendo uma placa única com um buraco no meio onde encaixa o fêmur. Tá? Então essa é uma característica muito interessante, que não é uma característica das demais linhagens de terópodes, ainda que eventualmente um ou outro indivíduo nessas linhagens também tenha atingido essa fusão de forma convergente. Se vocês lembrarem, os terópodes desde os celofisídeos têm as duas clavículas fusionadas, tá? Que quando a gente chegar nas aves, vocês vão ver que vai ser uma coisa muito importante. Os ceratossauros, não apenas as clavículas são fusionadas, como também a escápula e o coracoide, ou seja, você tem dois ossos, a gente tem a escápula, o coracoide na gente não existe mais, tá? Eu acho que, se não me engano, ele é só um ponto de ossificação na embriologia e depois ele desaparece em quase todos os mamíferos, mas a escápula você tem, que era chamada de omoplata antigamente, né, que é esse osso aqui das costas. No caso dos dinossauros, você tem o coracoide, a escápula e as clavículas. As clavículas já eram fusionadas, mas o coracoide que vai para frente e a escápula que vai para trás são dois ossos separados. Em Ceratossauro, esses dois ossos são fusionados, ainda que você consiga ver ali a linha que separa um do outro, eles são fusionados. Ou seja, você vê que tinham várias fusões aí de ossos, provavelmente para manter uma rigidez maior ali nessas áreas bastante estratégicas aí de articulação. Já que eu não vou falar dos abelissaurídeos, vamos falar dos ceratosaurídeos. E os ceratosaurídeos, eles têm só dois gêneros. Um é o gênero Ceratosaurus, que dá origem à família, aquele do chifre, e o outro é o Geniodectes, ou Geniodectes, enfim, não sei como pronuncia do jeito mais correto. O que junta os dois são os dentes enormes desses bichos, no sentido de que eles são muito compridos. Vocês veem que talvez esse bicho, quando tivesse com a boca fechada, esses dois bichos, os dentes até passariam talvez um pouco do comprimento da mandíbula. E a segunda característica é que eles têm os dentes do pré-maxilar sobrepostos de forma oblíqua, sabe? Eles não são muito separados um do outro, eles são meio que amontoadinhos, devia ser um problemão para passar fio dental. O gênero Ceratosaurus é praticamente a única coisa bem conhecida
conhecida que a gente tem de Ceratossauridae. A gente tem aí umas 2 ou 3 espécies, se não me engano muda o tamanho, umas pequenas coisas ali, então eu não vou nem ficar falando em termos específicos, vou falar só do gênero Ceratosaurus mesmo. Praticamente todos os indivíduos conhecidos foram encontrados nos Estados Unidos. A descrição original desse bicho é de 1884, ou seja, é um dos bichos também conhecidos há mais tempo pela ciência. Ele tem cerca de 153 milhões de anos, ou seja, ele é bem do finzinho do Jurássico. Tá? O Jurássico vai até 145, então ele está aí nos últimos 7 milhões de anos do Jurássico. E olha que legal, tem vestígios dele em Portugal. Aparentemente, essa alocação ninguém questiona. Tem também 3 países onde alegadamente se encontraram pedaços de Ceratossauros, um no Uruguai, né, na América do Sul, na Tanzânia, na África e na Suíça também na Europa. Ainda não está confirmado se realmente esses pedaços que encontraram é de um Ceratosaurus, do gênero Ceratosaurus. E o que acontece? O Geniodectes, que é do Cretáceo, ele é um bicho muito mais novo, a única coisa que você tem é uma ponta de focinho, uma ponta de mandíbula. Acabou, não tem mais nada desse bicho, esse bicho é da Argentina, indicando que Ceratossaurideos poderiam acontecer na América do Sul. Então, se tiver realmente uma ocorrência de Ceratossauros no Uruguai, isso talvez não seja tão bizarro assim, levando em conta que no fim do Jurássico esses continentes ainda estavam unidos. A Europa já não estava muito mais, o que pode gerar um certo problema biogeográfico ali, mas enfim, vamos esperar para ver se mais algumas coisas se confirmam aí nessa história maluca dos dinossauros. Então vamos falar um pouquinho sobre o gênero Ceratosaurus e a característica mais importante dele, que é ter este chifre formado pelos ossos nasais, ficava bem na parte de cima do focinho, e olha que interessante, esse chifre, ele era formado na junção dos 2 ossos. Você tem o nasal direito e o nasal esquerdo, eles se juntam no meio, né, no plano sagital, como acontece com a gente aqui no meio, só que nesse bicho, cada lado deles formava uma metade do chifre, né, uma metade lateral do chifre. Nos indivíduos mais jovens que a gente tem, os fósseis preservados, ainda dá para ver a linha da sutura, separando o chifre em 2 metades laterais. Nos indivíduos adultos mais velhos, você já vê isso aqui tudo fusionado, formando um osso só. E a superfície desse chifre é extremamente rugosa, extremamente corrugada ali, indicando que devia ter uma cobertura de queratina nesses ossos, formar talvez um chifre pontudo, talvez uma coisa muito maior do que era, não sabemos, é possível que sim, é possível que não, é possível que fosse só ali uma coberturinha mais ou menos no formato, fazendo uma coisa mais arredondada, a gente não tem como saber. No filme Jurassic Park 3, lá o do espinossauro, lá no final da década de 90, foi retratado um Ceratosaurus. Ele era um pouquinho maior do que os bichos que a gente tem conhecimento, né? O Ceratosaurus de verdade teria no máximo, o maior indivíduo que a gente conhece teria no máximo 2 metros de altura, o que daria uns 5 metros de comprimento, um pouco mais. Era um bicho grandinho até, mas é considerado médio porte, especialmente em comparação com os outros bichos do Jurássico. E lá no filme ele tá meio que, sei lá, com uns 3 metros de altura, 2,5 metros pelo menos, e eles colocaram o bicho meio rosa, um bicho bem esquisito, na verdade, tá uma tremenda cara de CG, tudo bem que é um filme de 20 anos atrás, e ele também tinha um chifre enorme pontudo no meio do focinho. O tamanho eu questiono, não sei se o chifre seria tão pontudo assim. O Ceratosaurus também tinha uma pequena crista formada pelos lacrimais em cima dos olhos. Sabe, se você for ver aqui, numa sobrancelhinha que ele tinha um pouquinho maior e mais robusta. Inclusive, o lacrimal dele, se vocês forem olhar direito nessa foto da redescrição do bicho, vocês veem que ele era oco, que na frente dele tinha um recesso que passava por dentro do chifrinho e ia até ali a parte de baixo do osso, formando um buracão ali. Ou seja, toda a fenestra anterorbital do bicho era altamente pneumatizada. Olha a parte da frente ali também. Bom, então você vê que nessa fenestra anterorbital aí, além de nervos e vasos sanguíneos, que obviamente passavam ali, o que mais será que ela abrigava? Será que uma glândula lacrimal muito grande, ou uma glândula de cheiro, sei lá, o que poderia ser acomodado que precisasse de tamanho e espaço aí dentro? Pode ser também que esse formato aumente a resistência mecânica do osso. Existem artigos que argumentam em favor disso, e que um osso nesse formato seria muito mais resistente do que um osso achatado, simplesmente. Eu vou tentar abordar isso melhor nos próximos vídeos da série. É legal ver como esses primeiros terópodes, todos eles tinham essa coisa das cristas na ponta do focinho, né? Os celofisídeos e os dilofossauros tinham aquelas cristas paralelas, né? Os celofisídeos bem curtinha, o dilofossauro fazendo aqueles 2 pratos pela metade. Os ceratossauros aqui no meio com essa cristinha aqui no nasal, né? Formado só pelos nasais. Os dilofossauros eram os nasais e os lacrimais, esse aqui só os nasais.
Então, quer dizer, se você for ver, era muito comum entre os dinossauros carnívoros você ter essas formações na cabeça. Se for fazer um comparativo com as aves, é muito provável que isso tenha a ver com dimorfismo sexual, ou seja, separar macho de fêmea, ou aquela questão de territorialidade, ou talvez uma questão termorreguladora, como eu já tinha colocado lá sobre os estegossauros no vídeo 3, o dilofossauro, que tinha umas cristas maiores, poderia ser que fosse uma questão termorreguladora, mais ou menos que nem o casuar faz hoje, como eu já tinha falado, não vou explicar de novo. Então tem várias funções possíveis, o Ceratossauros era um chifre muito pequenininho, dificilmente teria essa função de temperatura, mas enfim, temos aí características que são recorrentes aí nos terópodes do começo, aí, nos mais antigos. Bom, como falei, o Ceratosaurídeos tem dentes muito compridos, né? O Ceratossauros tem aqueles dentão que eu já falei, e os braços dele eram reduzidos, como todos os Ceratossauro, mas não tão reduzidos quanto os outros ali. Você ainda tinha os dedinhos bem formados, tinha, obviamente, o antebraço mais curto, mais ou menos do mesmo tamanho da mão, o húmero mais comprido, mas ainda assim tinha cara de braço. Vocês vão ver no Cretáceo que perde até a feição de um braço, você nem sabe direito o que é aquilo. Fica uma coisa praticamente vestigial. E aí essa é a família dos Ceratosaurídeos, né? Só esse bicho aí da América do Norte, possivelmente da Europa, e o Geniodectes da América do Sul, que é do Cretáceo, lá 112 milhões de anos atrás. Chegaram até a sugerir que fosse o mesmo bicho, né? Porque as diferenças entre os dois é muito pequena, muda só a quantidade, um dente do pré-maxilar. Mas aí o Ceratosaurus, o gênero, teria vivido, sei lá, 40 milhões de anos, isso é muito pouco provável. Então, na estampa, vocês vão ver que eu coloquei ali na base de Ceratossauro, eu coloquei o Elafrosaurus, porque ele é muito importante, e coloquei o Ceratosaurus nasicornis também, porque ele é o mais conhecido. Os outros bichos que vêm depois eu não vou falar agora nesse vídeo, tá? Então deixa pra próxima. Uma coisa muito legal também do Ceratosaurus é que, pelo menos o exemplar tipo, né, que é o primeiro que foi descrito, e mais alguns outros, possuem osteodermas, ou seja, placas ósseas da pele, que nem os tireóforos que eu falei no último vídeo lá, os estegossauros, os anquilossauros. Então, eles possuem esses osteodermas apenas na linha da coluna. Então tem um ossinho em cima de cada vértebra, assim, mais ou menos, né? Um ossinho em forma de plaquinha, né? Com uma crista no meio. Então isso é bem interessante. Inclusive isso foi retratado na estampa da camiseta. Se você for olhar ali no contorno, tem ali os pequenos ossinhos na parte de cima das vértebras ali dos ceratossauros. E aí terminamos o ceratossauro do Jurássico e agora vamos para os tetanuros, tá? Que vai ser aqui a gama maior de bichos, mas não se preocupe porque isso daí vai ser mais rápido de explicar. No lado direito ali da estampa, característica mais importante deles, aquela fossa pré-antorbital, né, ou pró-maxilar, aí ela vira uma fenestra mesmo, vira um buracão aberto. Em alguns um buraquinho, em alguns um buraco maior, vocês já vão ver aí, eu vou falar as diferenças, mas aquele buraco fica bastante característico. Aliás, esses bichos têm um monte de pneumatizações no maxilar, vocês vão ver que não é só essa, é muito comum você ver na parte de cima do maxilar também várias perfurações, apesar de que não atravessem fossas, concavidades. Em comparação com os ceratossauros, o focinho é mais comprido, né? Você vê que o focinho é mais longo e o crânio é um pouquinho mais baixo também, não muito, mas é. O húmero tem uma tuberosidade interna, que também tem a ver com inserção muscular, e obviamente a perda de mais um dedo da mão, né? Ficando apenas 3 dedos da mão, a gente já sabe que o dedo que eles perderam não foi o quarto, foi o primeiro, ficando com esses 3 dedos aqui, como eu já falei. E uma característica muito interessante, que na bacia deles, se você for ver, você tem lá os 3 ossos da bacia, não são fusionados nesse caso, né? Os ceratossauros são, nos tetanuros não. Você tem o ilho, o isquio para trás, o pubis para frente. Quando você vai olhar o ilho, as laterais do acetábulo formam 2 pedúnculos, né? Um que liga com o isquio e um que liga com o pubis. O pedúnculo do pubis geralmente é maior em praticamente todos os terópodes, né? Mas em tetanuro ele fica muito maior e muito mais robusto. Você vê que ele é 2 vezes mais largo, muito mais comprido. É completamente diferente você olhar o ilho de um tetanuro de um ilho de um terópode que não é tetanuro. Você vê que a parte que liga com o pubis é muito mais robusta, a parte que liga com o isquio é muito mais fininha e muito mais curta. E aí aqui eu não vou me estender muito nisso, tá? Porque teria que estudar fisiologia, é uma coisa que dá muito trabalho. Eu não fiz esse trabalho ainda, não fiz essa lição de casa. Mas aqui a gente já começa a ter uma discussão nesse grupo sobre a respiração dos dinossauros, tá? Porque essa já é a linhagem que vai levar para as aves, então você tem toda aquela questão dos pulmões das aves, que são muito especializados e tal. As aves, caso vocês não saibam, eu já expliquei isso no Curiosity, lá no Blablalogia, junto com o Carlos Ruas, que as aves têm um sistema de respiração que o ar oxigenado, ele passa tanto na ida quanto na volta, né? Então elas aproveitam duplamente o oxigênio, elas respiram 2 vezes mais eficientemente,
do que a gente. O que é justificável, dado o grande gasto metabólico deles, né? Um bicho com um organismo muito acelerado e tal. Em tetanuros, o pessoal já começa a fazer essas discussões. Tem a ver também com a questão de ter sangue quente ou sangue frio, apesar de que hoje poucas pessoas acreditam que os tetanuros ou qualquer terópode, na verdade, tivesse sangue frio, mas você tem aquela questão de animais grandes, que você gera uma questão de que a simples massa do bicho já deixa o sangue quente, independente dele ter condições de deixar o sangue quente ou frio, enfim. Entra na discussão do que é homeotermia, do que é epsilotermia, se todos os bichos que são homeotérmicos têm a homeotermia gerada pelo mesmo tipo de fisiologia, se não é. Eu não vou ficar aqui abordando isso daí. Mas tem algumas características interessantes. Por exemplo, as costelas de todos os dinossauros, na verdade todos os arcossauros, ou mais até, de todos os vertebrados, enfim, não lembro, mas de todos os arcossauros com certeza, elas são encaixadas em duas pontas, né? A costela tem duas pontas assim, que encaixam na vértebra, e depois tem o corpo da costela que fecha ali a cavidade torácica. Essas dos pedúnculos, digamos assim, da costela, você vê que eles permitem um jogo, assim, com as vértebras, indicando que os pulmões podiam inflar e desinflar, né? O que seria um indicativo de uma capacidade pulmonar muito grande. Vocês vão ver agora na sequência explicando o tetanuri, que não é uma hipótese fraca supor que esses bichos já tivessem sacos aéreos ligados ali ao sistema pulmonar, e mais ou menos que nem as aves têm hoje, vinculados inclusive com a parte da pneumatização das vértebras, né? E isso daí a gente poderia ver, eu cheguei até a dar uma discutida no começo do saurópoda, né? Porque você tem aquelas pleuroceles, aquelas escavações, aquelas coisas nas vértebras dos saurópodes que com quase toda certeza estavam ligadas ao sistema respiratório, porque senão não teria como encher de ar aquilo. E no caso desses bichos que já tinham as vértebras extremamente porosas, a probabilidade disso também acontecer é altíssima, tá? Então a gente tem ali já um indício de que a respiração parecida com a das aves já está presente. Como o pubis desses bichos era voltado para frente, é possível que houvesse, né? Você tem umas ranhuras na ponta do pubis, daquela bota do pubis, né? Que houvesse uma inserção muscular ali que poderia até ajudar num protodiafragma ou alguma coisa assim, né? Como os crocodilos quase têm, como as aves, ainda que você não tenha nenhuma evidência para justificar essa respiração duplamente eficiente das aves, provavelmente lá entre os tetanuros já tinha alguma coisa de respiração mais eficiente neles, nem que fossem esses sacos aéreos, nem que fosse uma ampla cavidade torácica, nem que fosse um protodiafragma, alguma coisa assim. E aí você tem táxons, ou seja, gêneros basais ali em tetanuros. Eu vou citar primeiro os sinossauros da China, que é o mais antigo, tem 195 milhões de anos, é quase ali da divisa com o Triássico. Sinossauros quer dizer lagarto chinês, né? Então o nome dele já é um indício do lugar onde ele foi encontrado. E ele tem duas cristas na cabeça, muito parecidas com o Dilophosauro, e ele foi chamado de Dilophosauro por muito tempo. Era o Dilophosaurus sinensis e depois virou Sinossauros. É tão parecido com o Dilophosauro que o pessoal colocava ele como Dilophosaurídeo, não tinha nem como questionar uma coisa dessa, ainda mais com a idade, né? Ele é contemporâneo do Dilophosauro. Mas se você for olhar a compleição do crânio dos dois, eles são muito diferentes. Eles não têm aquele focinho esbelto do Dilophosauro, era um focinho muito mais robusto. A composição das cristas não era formada pelos mesmos ossos, ou pelo menos não diagramado da mesma forma, então o lacrimal contribuía muito pouco, o nasal fazia tudo, tinha um pedaço do premaxilar. Enfim, descobriu-se que na verdade aquilo, pasme, é uma convergência. Ou, tendo muito boa vontade, o ancestral deles tinha essas cristas, mais ou menos que no Dilophosauro, e foi a partir deles que surgiram aí os ceratossauros e os tetanuros, que talvez pudesse justificar alguma coisa de por que os basais sempre têm cristas malucas na cabeça. E além desses sinossauros, você também tem o Shangbaisaurus, que foi descrito recentemente, que também é da China, é da mesma idade, e ele é um pouquinho menor em tamanho do que o sinossauro. O sinossauro é um bicho grandinho até, do mesmo tamanho do Dilophosauro lá, mais ou menos uns 6 metros de comprimento, 5, assim, como era um bicho muito esbelto, né, uns 2 metros de altura e tal. É o que a gente chama de médio porte, se a gente for falar de pequeno para médio porte, quando você vai falar de terópodes, tá? Porque depois você vai chegar nos absurdamente grandes lá. Da China, você também tem mais dois bichos desses tetanuros basais, só que eles são mais novos, tá? São de 165 milhões de anos, mais ou menos. É o Schwandomcelurus e o Monolophosaurus. Os dois são... O Monolophosaurus, principalmente, é muito conhecido. O Schwandomcelurus é um pouquinho mais fragmentado. E o Monolophosaurus, como o próprio nome diz, ele tinha uma crista só, né? Então, o Dilophosaurus eram duas cristas e o Monolophosaurus era uma crista só. Obviamente também o pessoal considerava ele um Dilophosauro, ele caiu como basal por muito tempo, em outras filogenias caía dentro de Tetanúria, já caiu também mais perto de Ceratossauro, etc.
Como eu falo, isto são evidências da evolução. O que previa a ideia evolutiva é que, já que todas as linhagens têm um ancestral em comum, quanto mais para trás você vai indo na história evolutiva, mais parecidos vão ficando esses bichos e mais difícil fica de você distinguir um do outro. Então, esse tipo de coisa é exatamente o que se esperaria encontrar se a evolução fosse verdadeira, como ela é. Então, esses bichos basais que ficam pulando cada hora para o final de uma linhagem ou para o começo de outra, são um indício, na verdade, de que Darwin tinha razão. E o que acontece? O Monolophosaurus ele tem uma crista que é convergente com as outras, sei lá, não é nem parecida com a do Ceratosaurus, composta pelo nasal e pelo pré-maxilar, ela é muito mais na ponta do focinho. O lacrimal e o maxilar ajudam só um pedacinho aqui mais para trás. Então é o nasal e o pré-maxilar, é uma crista que vai mais para a ponta, assim. E é um bicho que está muito bem preservado, viu? Tanto o Sinosaurus tem um crânio muito bem preservado, quanto o Monolophosaurus também tem crânio muito bem preservado lá na China. Uma coisa legal é que essa crista do Monolophosaurus, ela tem um monte de pneumatizações e um monte de ornamentações também. É um bicho bem bizarro, se você for olhar. E aí, então, a gente encerra esses tetanuros basais da China, tem os mais antigos, 195 milhões, e aí esses daí, 165. Mas vamos voltar para 190 milhões agora, já 10 milhões de anos depois do começo do Jurássico, né, 9 milhões mais ou menos, que é o Cryolophosaurus, que é exatamente aquele que eu representei na estampa aqui da Doppel. O Cryolophosaurus é o segundo mais velho de todos os tetanuros, e ele foi encontrado na Antártica. Isso mesmo. Não podia ser mais longe da China. Apesar do nome, Cryolophosaurus não é o dinossauro criolo, é o dinossauro do frio. O nome dele significa crista gelada, ou seja, lofo, né, do mesmo jeito que dilofossauro, né, duas cristas, né, e crio é de criogenia, de frio, né, ou seja, de congelado, ou seja, crista congelada, justamente porque ele foi encontrado na Antártica. O fóssil dele tá aqui, vocês vão achar que ele é meio feio, mas na verdade ele tá bem completinho, o crânio principalmente. O problema é que os ossos estão desarticulados, mas não tem problema, os paleontólogos eles isolam esses ossos, depois eles montam o crânio como se fosse um Lego. E o que acontece? O Cryolophosaurus tem uma crista única entre todos os dinossauros conhecidos, que ao invés dela ser de comprido, ela era lateral, assim. Então ela juntava uma órbita a outra nesse sentido, assim, e não assim como quase todos os outros bichos, né? Não de comprido, de trás para frente, e sim de um lado para o outro. Essa crista, ela é formada principalmente pelos lacrimais, mas também tem contribuição dos nasais, e acho que do frontal também, o osso frontal que fica atrás. Ela é cheia de ranhuras, o que indica que talvez ela também tivesse uma cobertura de queratina, talvez ela fosse maior do que ela é efetivamente. É uma crista bem esquisita, viu? Sendo bem honesto. O pessoal até apelidou, né, em inglês, que era o Elvisaurus, né? Porque a crista seria parecida com o topete do Elvis. Enfim, tem que forçar um pouco a barra para isso, mas vai, deixa o pessoal se divertir. Tem uma canaleta na frente dessa crista, que é formada pelos nasais, né? Então o nasal fica côncavo ali dentro, e essas cristas são altamente pneumatizadas também. Então elas são bastante leves, cheias de trabéculas internas. Será que elas podiam servir para alguma coisa? Fazer um barulho, talvez? Não sei, não sabemos, não dá para saber. Talvez elas armazenassem alguma glândula. Enfim, tô chutando aqui. O Cryolophosaurus era um pouquinho maior, ele tinha uns 7 metros de comprimento, ainda não passava muito dos 2 metros, 2,5 metros de altura, mas já assustava um pouco mais que os outros. Bom, então a gente tem esses bichos basais, vira e mexe cai em cada hora para um lugar, então o Cryolophosaurus mesmo já foi considerado um ceratossauro, já foi considerado um bicho mais basal ainda, fora de Tetanura. Aliás, era o mais comum que ele fosse fora de Tetanura, fazia sentido por causa daquela questão das linhagens fantasma, né? E também pela biogeografia, né? O bicho lá na Antártica, né? Vai se juntar com os bichos lá da China. Mas, enfim, é isso que as evidências têm mostrado e sendo corroboradas cada vez mais. Cabe a nós não ficar questionando as evidências e sim tentar arrumar mais uma explicação para elas. E aí, do outro lado, você tem um grupo que eu não coloquei o nome aí na camiseta, porque eu achei que não era necessário, que é chamado de Orionides. Orionides vem de Orion, que era um gigante grego, que dá origem, inclusive, ao nome da constelação. Então, como eles são os bichos que começam a ficar muito grandes, então o pessoal resolveu chamar de Orionides. Era muito nominho, eu resolvi não colocar isso daí na estampa. Eles são um grupo de tetanuros que já tem algumas características muito peculiares. Esse pedúnculo do ilho para encaixe com o pubis, né, que já era mais robusto, ele era mais inclinado para frente. A ponta do isquio, né, a gente está acostumado a ver a bacia dos bichos de lado, mas se você olhar de frente, você vê que o pubis ele junta na parte de baixo e o isquio também. Faz todo sentido, afinal de contas eles estão ali para segurar uma série de órgãos, se eles fossem abertos embaixo ia cair tudo. Só que às vezes elas são fusionadas, às vezes não são. E no caso desses bichos, a ponta do isquio não é fusionada, não forma um V junto, e ela é arredondada no lugar de ter umas projeções para frente e para trás. Isso com certeza tem a ver também com a questão de inserção muscular, provavelmente com relação à cauda,
como esses bichos vão ter várias adaptações nas caudas, que vai justificar o nome tetanuri, né, o rabo duro, então é muito provável que isso tenha alguma relação. O primeiro dedo da mão, entre aspas, né, que agora a gente sabe que é o segundo, com o metacarpal muito curtinho, né, o metacarpal é esse osso da mão aqui muito curtinho, e a cabeça do húmero, lembra que no Ceratossauros ela era um pouquinho mais redondinha, no caso dos tetanuros, como eu já tinha falado, inclusive ela é achatada, né, ela encaixa na lateral aqui entre o coracoide e a escápula, que não são fusionadas desses bichos, pelo menos não em todos eles, né? Não é uma característica do grupo como um todo. E aí você tem as duas divisões principais dentro de Orionídeos, que eu coloquei na estampa. De um lado você tem Megalossauroidea e do outro você tem Aveterópoda. Tá. E aí, Aveterópoda, o nome é exatamente por causa disso, né? Porque é aquele que junta terópoda e aves, né? Ou seja, seriam os terópodes mais próximos das aves, ou aquele terópode que junta com as aves. Você lembra que tinha aquele massópoda, né? Que era simplesmente a junção de massospondilos com saurópoda, que eu falei no meu penúltimo vídeo. Então, a criatividade dos paleontólogos nem sempre é das melhores. Enfim, Aveterópoda e do outro lado, Megalossauroidea. Eu vou falar primeiro dos megalossauros. E é interessante porque esse grupo todo agora, dos Orionídeos aí, excluindo os que vão dar origem às aves, que são os pequenininhos, esse grupo todo era o que costumava se chamar de Carnossauria no passado, que era um saco de gato, sendo bem honesto, ou seja, aquele grupo que você coloca qualquer carnívoro grande do Jurássico, pronto, coloca lá é Carnossauria, que a tradução seria só isso, né, lagarto que come carne. Não explica muita coisa. E o que acontece? Você tinha, então, grupos como os megalossauros, que eu vou explicar aqui dentro, os espinossauros, que estão ali dentro também, e os alossauros, que estão do outro lado. Então, tudo isso daí era Carnossauria. Hoje a gente percebeu que esses grupos não estão unidos, na verdade, como a gente pensava, que tem muitas outras ramificações lá dentro e que a gente não consegue colocar todos eles num grupo só. A gente não junta Carnossauria de um lado e Celurossauria do outro. Cada um vai para um canto, então o nome Carnossauria hoje não é mais utilizado, e Carnossauria virou meio que sinônimo de Alossauroidea, que eu já vou falar dos alossauros, vai ser o último capítulo aqui do vídeo. É um nome muito visual, né? As pessoas associam dinossauros carnívoros a Carnossauria, né? Um nome muito legal. Mas, infelizmente, ele não é mais utilizado hoje. Então, vamos falar de Megalossauroidea. Como eu já falei, Oidea, Ide, Ine, né? Como eu já tinha explicado, a sequência de hierarquias dos nomes. E a gente tem um problema com relação a isso. Em alguns artigos mais antigos, né? Os megalossauros vão dar origem aos espinossauros, como eu falei, né? Aqueles com vela, tal, bico comprido, etc. Mas que eu não vou falar nesse vídeo porque eles são do Cretáceo. Esse grupo que junta todo mundo foi chamado por muito tempo de Spinossauroidea, usando o nome, né? O radical do Spinosaurus. E depois começaram a chamar de Megalossauroidea, usando o radical do Megalossauros, né? E os dois fazem parte desse grupo. Só que o Megalossauros ele foi descrito antes e o nome foi dado antes. Então, segundo as regras da nomenclatura zoológica, Megalossauros tem primazia, né? O nome Megalossauros ele tem a preferência, então seria Megalossauroidea e não Spinossauroidea. Mas se vocês encontrarem isso na bibliografia, entendam que eles são tecnicamente sinônimos. E os Megalossauroides, né, ganharam esse nome por causa do Megalossauros. O Megalossauros foi o segundo dinossauro descrito na história da ciência, descrito como um dinossauro. Como eu já falei naquele vídeo do Blablalogia sobre os monstros, você sabe que as pessoas encontravam fósseis de dinossauro antes, elas só não chamavam de dinossauro. Chamado de dinossauro mesmo, ou entendido como um fóssil de algo que está extinto, o Megalossauros foi o segundo descrito na história. O primeiro foi o Iguanodon, o segundo foi o Megalossauros, e o terceiro foi o Ileosaurus, os três são da Inglaterra, o Ileosaurus é um anquilossauro. Então, quando você vê aquelas reconstruções vitorianas, que nem o jardim do Palácio de Cristal, lá do Crystal Palace, lá na Inglaterra, que eu visitei, naquele meu vídeo da Inglaterra tem a minha visita lá, junto com o Rafael, que é um amigo meu, a gente mostrou as reconstruções. Ali o Megalossauro era quadrúpede, porque o pessoal achava que ele era um bicho meio lagartiforme, tá? Então eles pegaram o tamanho da mandíbula que eles tinham, eles só tinham um pedaço da mandíbula do Megalossauro no começo, e aí eles tentaram montar o bicho todo, reconstruir a partir dessa mandíbula, e obviamente eles erraram miseravelmente, né? Hoje a gente sabe que a reconstrução desse bicho está toda estranha, mas ficou lá, né? Uma representação histórica lá no meio do Palácio de Cristal, mostrando como que a ciência já enxergou esses bichos quando eles eram menos conhecidos. E é possível, inclusive, que o primeiro nome de dinossauro batizado tenha sido Megalossauro, mas não com esse nome de Megalossauro. É uma coisa muito louca, porque teve um fóssil encontrado lá na Inglaterra, que era uma ponta, se não me engano a ponta da tíbia, não, acho que a ponta do fêmur. Era uma ponta do fêmur, que era só
a parte de baixo e aquelas duas bolinhas. Sabe que nem osso de cachorro que o pessoal desenha pra história em quadrinho, cartoon, etc. Então, era só a pontinha do osso com aquelas duas bolinhas. Como estava cerrado logo em cima, lá estava quebrado, a pessoa que descobriu chamou de scrotum humanum. Porque parecia uma certa bolsa onde estão armazenadas as gônadas masculinas em mamíferos, né? Então, seria, em humanos no caso, né? Então seria chamado de scrotum humanum, que provavelmente era uma ponta de osso de megalossauro. Na verdade, quem descreveu primeiro esse material foi um professor de química chamado Robert Plot, da Universidade de Oxford, no século 17 ainda, 1676. Ele identificou corretamente como sendo a ponta de um fêmur, só que, como era muito grande, ele chutou que fosse um elefante de guerra romano ou, sei lá, um gigante da Bíblia. Foi só em 1763 que Richard Brooks colocou o nome de scrotum humanum nesse pedaço de osso, que foi perdido desde então. Então é uma pena que a gente não tenha essa relíquia aí. Mas fica aí um exemplo da possibilidade do megalossauro ter sido o primeiro dinossauro nomeado, ainda que não do jeito certo, digamos assim. E aí começa a dificuldade, classificar megalossauróide. Os megalossauróides são difíceis de classificar, porque eles são conhecidos por muitos táxons muito fragmentados, uns cacarecos de osso. Vocês vão ver que tem alguns bichos mais bem conhecidos, outros nem tanto. Que a gente pode falar em linhas gerais. Os megalossauros, eles têm o crânio mais comprido e mais baixo, ainda mais comparado com os ceratossauros. O pós-orbital, que é o osso que tem na parte de trás da órbita, ele junta com o jugal, que vem daqui de baixo, para formar a barra de trás da órbita, né? Esse osso tinha um sulco ali no meio, onde um encaixava no outro. Essa fenestra pró-maxilar, né, essa abertura na frente da fenestra anterorbital, ela não era só uma fenestra, ela também abria para dentro, para a parte da frente, como se fosse um canal, como se fosse um ducto, que vai ser importante, muito importante lá nos espinossauros, mas eu vou falar disso depois. Então são algumas características que eu peguei aqui, mas claramente elas não são suficientes para descrever o grupo. Mas como eu falei, eles são muito fragmentários, tem muito pedaço de focinho e muito pouca coisa do resto. Também tem uma coisa interessante no joelho desses bichos, tá, dos megalossauróideos, e aí eu tenho que explicar um pouco de anatomia para vocês. Você tem aquele ligamento do joelho, né, que liga o fêmur à tíbia. O fêmur, na maioria dos bichos, principalmente nos que vão vir depois, eles têm uma concavidade ali, um encaixe por onde o ligamento passa, né? O tendão gruda ali para poder fechar com a tíbia na frente. No caso desses bichos, femorotibialis, né? O músculo femorotibialis, ele só se encaixa, não é numa concavidade, ele se encaixa numa cicatriz muito leve. Pode ser que esses bichos tivessem um encaixe diferente da musculatura do joelho, pode ser que o joelho não fosse tão relevante para eles, pode ser que o fêmur ficasse mais em pé, então eles não precisassem ficar dobrando tanto a perna, ou o contrário, pode ser que a perna fosse mais curta, tal, e eles não precisassem tanto ficar usando a musculatura do joelho. Não sei. As filogenias mais recentes apontam essa característica como sendo presente em megalossauróideos e não estando presente nos outros bichos. Bom, então voltemos para nossa estampa. Dentro de megalossauróide já começa a aparecer um monte de bicho aí que eu vou mostrar para vocês. Um deles, que é muito peculiar, que já é o primeiro logo de cara aí, é com um nome muito complicado, que é o Piatnitskisaurus, que é em homenagem ao pesquisador argentino, que eu não lembro o primeiro nome dele, acho que é Alfredo Piatnitsky, alguma coisa assim, ou Alberto Piatnitsky, não lembro agora. Obviamente deve ter origem russa, né? Mas enfim, ele era argentino. O Piatnitskisaurus é um bicho até bem completinho, ele é até bem conhecido, ele tem, um corpinho até razoavelmente bem preservado. E esse bicho também foi colocado para tudo quanto é lado um monte de vezes, sabe? Em vários grupos, ninguém sabia direito o que ele era, para onde que ele entrava. E as filogenias mais recentes colocam o Piatnitskisaurus como uma família à parte, que seria Piatnitskisauridae, na base de Megalossauroidea. Ufa, eu sei, são muitos nominhos para vocês, mas pô, é dinossauro, é legal pra caramba, é dinossauro carnívoro ainda, é mó legal. Putz, que ridículo isso que eu fiz agora. Bom, enfim, o Piatnitskisaurus é de 165 milhões de anos atrás, ou seja, ele está lá no Jurássico Médio também, quase no Jurássico Superior. E junto com ele você também tem outro bicho que é chamado de Condoraptor, ou seja, o ladrão condor, alguma coisa assim, que eu acho que é o nome do lugar em que ele foi achado, né? Não lembro agora se é Cerrocondor ou Caneador Condor, alguma coisa assim. E o que acontece? Esses bichos são tão parecidos que o pessoal chegou a achar que era a mesma espécie, mas não são, porque o Condoraptor é muito menorzinho. Ele é bem menorzinho que o Piatnitskisaurus. O Piatnitskis chegava a 7 metros de comprimento, o Condoraptor a uns 4, e os dois são adultos, então não tem como ser a mesma espécie. E você tem o Marchosaurus, em homenagem ao professor Marsh, né, que é dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos,
que é um pouquinho mais novo, de 155 milhões de anos, já mais pro final do Jurássico. Você tem crânio, tem mais de um indivíduo e tal. Ele é um bicho que era bem conhecido já antigamente, ele era considerado um megalossauro genérico, já foi até chamado de megalossauros, se não me engano. Como vocês vão ver que a maior parte desses bichos aqui foram chamados pelo gênero Megalossauros. Esses três formam hoje a família Piatnitskissauridae, pelo menos nas referências que eu busquei aqui para fazer esse vídeo para vocês. Ou seja, um grupo que provavelmente originou-se na América do Sul e passou para a América do Norte, porque na época os continentes, esses dois continentes estavam juntos. Hoje eles já estão de novo por causa do Panamá, mas antes eles estavam mais pertinhos ainda, era mais fácil ainda a travessia. É a probabilidade biogeográfica aí do que deve ter acontecido. Quais são as características que juntam esses três bichos, Piatnitskissauridae? Primeiro é a maxila, né, o osso maxilar aqui em cima, com duas fileiras de forames neurovasculares, ou seja, por onde passam nervos, vasos sanguíneos, tal, ou seja, uma região muito enervada, muito irrigada aqui na borda, né, da boca, o que faz bastante sentido, né? Crocodilos têm isso, serpentes têm isso, a gente não sabe como que esse bicho caçava, de que maneira que ele fazia, mas o fato é que ao invés de ter só uma linha de forames neurovasculares, você tem duas linhas de forames aqui na maxila nesses três bichos. As vértebras do corpo deles, que tinham aquele centro vertebral escavado dos lados, que todos esses bichos têm, no caso eles perdem essa escavação lateral na primeira vértebra da cervical. É isso aí, que é o axis. Parece que é uma coisinha boba, mas enfim, só esses bichos têm, nenhum outro tem. E as vértebras dorsais deles têm uma crista meio diferentona, assim, que sai da espinha neural e vai para a articulação posterior lá, né, após a apófise. Quando você vê essa vértebra ali, ela é um pouquinho diferente, como os três bichos têm vértebra preservada, então é provavelmente a estrutura onde eles iam encontrar as diferenças, né, as semelhanças, no caso, ou as diferenças. E tem várias outras características só nas vértebras desses bichos que juntam essas três espécies, né, no caso, três gêneros, só que essas características, elas são muito complicadas de explicar, tem mais a ver com o encaixe da costela, tal, enfim, não vem ao caso. O que importa é que temos aí uma família Piatnitskissauridae, logo na base de Megalossauroidea, e aí na outra divisão você tem Megalossauria. E Megalossauro é basicamente a junção de Spinosauridae, os espinossauros, e Megalossauridea, os megalossauros. Essas duas famílias têm algumas características em comum. Uma delas é exatamente o focinho um pouquinho mais comprido e a narina não tão na ponta do focinho. Vocês vão ver que isso daí em espinossauro tem a ver com uma adaptação para a vida piscívora, né? Ou seja, para você ficar pescando, a narina retrai um pouco para você conseguir pôr a ponta do focinho na água. E os megalossauros também já tinham uma coisa um pouco parecida com isso. Será que eles também comiam peixe? Não sabemos, mas não é difícil de imaginar uma realidade dessas, ainda que eles não fossem especializados nisso. E o queixo deles, se você for olhar o crânio deles em vista lateral, o queixo deles era um pouquinho mais gordinho na ponta, o que também eventualmente é associado com uma vida piscívora, né, com alimentação de peixe. E Megalossauridea, que é o que eu vou falar agora nesse vídeo, porque Spinosauridae vai para o Cretáceo, então eu não vou abordar aqui. Megalossauridea, para não confundir muito vocês, eu vou juntar tudo numa coisa só, vou falar o nome de alguns táxons que tem lá, mas não vou ficar especificando muito. Alguns trabalhos juntam um grupo que chama Afrovenatoridae, né, que seria onde está o Afrovenator, que é um bicho da África, tal, que é um pouco mais completo, mas no geral a maior parte dos bichos são da Europa, tudo craquelado. A África e a Europa a gente sabe que tiveram várias pontes, né, em alguns momentos da história geológica lá do Jurássico e do Cretáceo, né, que juntou com o norte da África. A África teve uma época que ela foi dividida em dois, então o sul da África virou um continente, o norte virou outro, esse continente do norte estava mais perto da Europa, enfim. Você teve essas coisas biogeográficas ali que justificam você ter algumas famílias coincidentes na África e na Europa, especialmente mais para o fim do Jurássico. Quais são as características que juntam todos esses bichos? Uma muito legal é que a haste do isquio era arqueada. E essa característica é muito fácil de ver, por isso que eu achei legal. Você tem o isquio que volta para trás, né, lá da bacia, e o isquio, ao invés de ser reto, ele é arqueado. Ele é assim. Era arqueado para baixo. É possível que também tivesse a ver ali ou com órgãos reprodutores, provavelmente com inserção muscular da cauda, né? Especialmente, ou mesmo com o fêmur. Uma outra que é bem característica é que assim, o ilho, certo? Lá o osso de cima, a parte de trás do ilho, né? Que faz uma projeção, que ele chama de projeção pós-acetabular, né? Que geralmente é reta. No caso desses bichos, ela tem uma projeçãozinha para cima. E só para cima. Não tem para baixo. A crista deltopeitoral desses bichos é gigantesca, né? Tipo, no húmero, né? Mais da metade do comprimento do húmero, indicando que esses bichos tinham uma relevância muito grande nessa movimentação, né? Do ombro, né? Para ir para frente e para trás, porque a crista deltopeitoral é basicamente onde se insere o deltoide, né? Que são os músculos do ombro. Uma coisa muito bizarra, que é a escápula, né? A escápula, que é a omoplata que eu tava falando, que nesses bichos é um osso comprido, né? Em dinossauros em geral. Esse osso, em quase todos os dinossauros, ele é mais largo nas pontas e mais estreito
estreito no meio, né? Então ele tem aquele corpo onde encaixa com o húmero aqui embaixo, uma haste mais fininha que alarga na ponta. Nos megalossaurídeos, a haste é mais larga e a ponta fica mais fininha da parte de baixo. É pouca coisa, vocês vão ver que não é fácil de ver, mas é mais largo. E um troço muito, muito louco. As vértebras dorsais anteriores, ou seja, aquelas que ficam bem na linha do braço, sabe, na linha da cintura peitoral, bem naquela linha, elas têm aberturas na parte da frente que abrem para umas câmaras cheias de trabéculas, ou seja, pneumatização das vértebras e tal. E olha que louco! Em algumas aves atuais, você tem características muito parecidas que são chamadas de fossas pulmonares, em que há uma conexão direta com os pulmões ali. No caso de algumas aves, até o pulmão chega a dar uma entrada lá para essas cavidades nas vértebras. Como esses bichos estão na linhagem que vai dar origem às aves, apesar de que eles em si são um fundo cego, né? No megalossaurídeos não existem mais. Mas como Tetanura, em geral, é o grupo onde estão as aves. E você tem aí essa correspondência com bichos atuais, a probabilidade da função ser a mesma é muito grande. Então, como eu tinha falado para vocês, Tetanuro é um bicho interessante nesse ponto, né? Você consegue ver aí algumas relações, algumas conexões não tão fracas assim, e até bem embasadas, ainda que seja difícil de você experimentar, de fazer experimento, de você testar essa hipótese, mas bem interessante sobre essa questão da respiração e a origem da respiração das aves, né? Que hoje é uma coisa super complexa, mas quando você vai colocando todos os intermediários, meio que ela fica totalmente compreensível. Então essas são as características que juntam, em geral, os megalossaurídeos, e como eu falei, é um bando de bicho quebrado, craquelado. Geralmente tem o isquio, geralmente tem uma vértebra, geralmente tem uma ponta de focinho ou um pedaço de mandíbula. Então, é por isso que todas as características em geral estão montadas aí nessas três estruturas, nessas três partes anatômicas. Mas nem tudo é caco. Você tem alguns bichos mais bem preservados. Vou colocar o Afrovenator, que é esse bicho que eu estava falando que ele é até bem completinho. Na verdade, ele tem o crânio muito bem preservado, tal. O Afrovenator que foi encontrado no Níger, ele é de 167 milhões de anos atrás. Ou seja, está ali no Jurássico Médio, já mais pro final ali, metade pro final do Jurássico Médio. Uma característica muito legal dele é que ele tinha as unhas das mãos muito grandes, ele tinha as espinhas neurais do rabo muito altas e ele tinha um crânio muito mais comprido e baixo. Como eu falei, esses bichos têm uma tendência de alongamento do focinho do mesmo jeito que os espinossauros levam isso às últimas consequências lá no Cretáceo. Você tem também o Dubreuillosaurus, né? Dubreuillosaurus, enfim, que foi encontrado na França, foi batizado por francês, etc., que também é da mesma idade, e ele tem o crânio bem preservado e também tem bastante pós-crânio. Então são bichos que têm materiais que foram encontrados em abundância. E você tem o Eustreptospondylus, que é o bicho mais famoso desse, porque foi descrito, sei lá, há mais de 100 anos, da Inglaterra, que também é bem completinho, tem bastante material. Vou colocar uma foto dele aqui numa exposição, se não me engano, de Oxford. Você tem ali o crânio completo, apesar de não ter mandíbula, você tem o pós-crânio e tal, você tem vários indivíduos preservados e tal. É um megalossaurídeo bem conhecido, bem famosão, 6 metros de comprimento, não era dos maiores. Como quase nenhum desses bichos megalossauros aqui, né, eles não são gigantescos. E esse bicho às vezes cai como megalossaurídeo, às vezes ele cai como megalossauria próximo de megalossaurídeo. E aí você tem um monte de outros bichos craquelados, quebrados, eu vou listar aqui alguns deles. Você tem o Lechansaurus da China, o Vierenvenator da Alemanha, o Piveteosaurus e o Streptospondylus da França. O Eustreptospondylus foi descrito depois, então por isso que tem o Streptospondylus da França e o Eustreptospondylus na Inglaterra. Eu não sei se é o Streptospondylus, eu acho que esse é o jeito correto de pronunciar, mas enfim. Você tem também o Duriavenator e o Magnosaurus da Inglaterra também. Você tem, obviamente, o Megalosaurus. Como eu falei, quase todos esses bichos já foram chamados de megalossauros em algum momento, mas o megalossauros até que tem umas partes bem preservadas, você tem uma bacia completa, você tem várias vértebras dorsais e caudais, você tem quase que uma perna inteira, você tem osso do braço, você tem crânio quase completo agora, faltando só uns tecos. Então o megalossauros hoje está bem conhecido, por um tempo o pessoal chegou até a questionar se o gênero era válido, porque era um saco de gato, como eu falei, mas hoje o megalossauros é bem conhecido, e o megalossauros é mais ou menos 166 milhões de anos ali, então quer dizer, tá todo mundo ali na casa dos 160 e poucos milhões de anos. A Inglaterra, na Europa e etc. lá, né? A maioria tá na Europa, você vê que tem esse na África, tem um na China. Mas é nos Estados Unidos que você tem os últimos dos megalossaurídeos, tá? 153, 148, tá ali nos últimos 6 anos aí do período Jurássico. Que também foi chamado de megalossauros por muito tempo, mas agora tem um gênero próprio que é o Torvosaurus.
que o Torvosaurus tem de especial? Ele é efetivamente grande. Ele é um dos maiores carnossauros que a gente conhece. Ele tinha 10 metros de comprimento por 3 metros de altura. Então esse bicho era realmente grande, imagina, com os dentes gigantescos, um focinho comprido, e devia assustar bastante encontrar um Torvosaurus no meio da rua. Tem algumas características únicas, né? A fossa maxilar dele, né, que fica em volta da fenestra anterorbital, era muito rasa, ou seja, a lateral do crânio era bastante reta, muita pneumatização nas vértebras, principalmente dorsais e caudais, né, e naquela região ali do sacro também. Várias fossas escavadas nas laterais dos centros vertebrais, né? Então você tem o corpo da vértebra ali e a lateral cheia de fossa escavada, tal, enfim, para deixar a coisa mais leve mesmo. E no caso deles, o pubis e o isquio eram fusionados. Ao contrário do Ceratosaurus, que tudo era fusionado, o Torvosaurus, talvez até pelo tamanho, sei lá, enfim, alguma coisa lá no desenvolvimento dele, fusionava o pubis e o isquio, formando uma placa puboisquidiática, eu acho que esse é o nome, ou isquiopubiática, não lembro agora, mas tem um nome para essa placa, quando os dois ossos formam uma coisa só. E aí terminam os megalossauros, quer dizer, tem os espinossauros que eu vou falar mais pro futuro, e os megalossauros mesmo, com esse jeito genérico de dinossauro carnívoro mainstream, termino aí essa parte para vocês, que é bem interessante. Vamos voltar então aqui para minha árvore filogenética aqui, que a gente colocou na estampa da camiseta que você vai comprar e do pôster que você vai pendurar na sua parede. Então, de Megalossauroidea, tá aí os 3 bichos, né? O Piatnitskysaurus, o Torvosaurus e o Spinosaurus, que é basicamente um representante para cada divisão. Vai. Mas ainda tem um outro grupo de carnossauros que antes caía junto com os megalossauros, hoje não cai mais, e que são muito relevantes de falar também, que são os alossauros. Então, vamos falar deles agora, só para finalizar esse vídeo. Eu sei que muitos de vocês já estão cansados, muito nominho, mas eu tô colocando uma figurinha legal aqui, vai, tá divertido. Vamos então agora para a Aveterópoda, que é o outro grupo, né, a outra divisão, ao outro lado da divisão, que tá mais à direita aí no desenho, ao contrário dos megalossauróideos, né? A Aveterópoda tem algumas características que vocês vão imaginar que é justamente o oposto dos megalossauros. Então, como eu falei, se a ligação do joelho nos megalossauros era só uma crista, aqui nos Aveterópodos ela é realmente uma concavidade grande, né? Então, tipo, o fêmur tem efetivamente a divisão bem grande lá para passar o tendão do joelho. O fêmur tem um trocânter acessório que é muito desenvolvido, mostrando que você tinha ali uma inserção muscular mais específica. A parte de trás do pubis, né? Isso daí é uma coisa que eu não expliquei para vocês antes, porque era muito detalhe, mas aqui é uma coisa que vale. Você tem uma concavidade na parte de trás do pubis que às vezes abre como uma fenestra, às vezes não abre, que é chamado de foramen obturador. Então, às vezes é um furinho, às vezes é uma depressão, às vezes é um buracão mesmo aberto. No caso desses bichos aqui, o foramen obturador, ele é bem aberto, forma uma janelona mesmo, tá? Na parte de trás do pubis. Nós temos um foramen obturador, dá para ver bem claramente isso daí numa foto do esqueleto humano, é bastante fechado, inclusive, né, a ligação do isquio com o pubis embaixo. No caso dos Aveterópoda, você vê que ele não é totalmente fechado, né? Você vê aqui, por exemplo, numa ave, você vê que ele tem ali uma projeção na frente, no processo obturador, e o foramen obturador ali no meio. Você vai ver isso daí em praticamente todos os Aveterópodos, né, todos os bichos dessa linhagem aí. Mas se vocês forem ver uma coisa muito interessante, tem um outro bicho, também dinossauro, que tem esse foramen obturador muito desenvolvido. Talvez vocês se lembrem do Lesotossauro, que eu mostrei no meu segundo vídeo. É aquele ornitísquio lá do final do Triássico, começo do Jurássico. É só para vocês verem como essas características mudam bastante. Vocês vão ver que nos ornitísquios que vêm depois, esse foramen obturador tem um formato bem diferente e também não é fechado muitas vezes. E uma coisa legal também é que você tem aqueles ossos de chevrão, que a gente chama, né, os chevrons. Chevron, na verdade, é o nome da angulação. É interessante isso daí, né? Você tem uma empresa, inclusive, que chama Chevron e tem esse formato, o símbolo da empresa. Que são aqueles ossos que tem embaixo das vértebras caudais, que servem de sustentação para a vértebra caudal. Em quase todos os bichos ele é reto. No caso dos Aveterópodos, ele é em L. Ele forma um L, assim, para trás. Então ele fica com formato de botinha, parece uma botinha. É bem interessante, bem bonitinho, inclusive. E aí a Aveterópoda se divide em 2 grupos. Para um lado vai Celurossauria, que são os bichos menores que eu vou explicar no próximo vídeo, não vou explicar aqui, que são do Jurássico também. E você tem Alossauroidea, que aí vai para os alossauros, que eram esses que eu queria explicar para vocês, que são os últimos carnossauros e que hoje dizem são os verdadeiros carnossauros, né, que existiram, porque aí Megalossaurídea nem entraria. E são os bichos bem grandes também, então eles merecem aí o título. Os alossauróideos têm essa fenestra pré-maxilar aí, promaxilar ou pré-antorbital muito grande, realmente é um buracaço. A fossa antorbital é tão
grande que ela chega a pegar a lateral do nasal, a fossa, né, aquela depressão antes da abertura. O lacrimal, aquele osso que tem em cima do olho, ele é muito robusto, em alguns ele chega até a formar chifres mesmo, altamente pneumatizados. Tudo esburacado lá, tem umas fossas, tem umas pneumatizações nesses ossos lacrimais aqui que são muito interessantes, que é característica dos alossauróideos. Olhando o crânio deles por trás, ou seja, na parte posterior, você vê que tem ali o forame magno, que é por onde sai a medula, né, que vai para a coluna, e embaixo dela tem o côndilo, que é onde se articulam as vértebras, tá? Então essas são duas estruturas para vocês se localizarem aí no crânio em vista posterior. E você vê que do lado do foramen e do côndilo, você tem duas placas aí, né, que se abrem para as laterais. No caso de quase todos os terópodes, essas placas elas se desenvolvem para o lado. Em alossauróideo, elas se esticam para baixo. Tá? Então elas vão para baixo. No caso de alossauróideo, elas vão até o limite do côndilo. No caso de alossaurídeo, que eu já vou explicar mais para o futuro, mas já deixo essa parte pronta aqui, ela vai mais para baixo ainda e vai até depois do limite ventral do crânio. Beleza? Então eu vou colocar aqui 3 exemplos na tela, um de um não alossauróide, de um alossauróide e do alossaurus mesmo, que é o alossaurídeo, para vocês verem a sequência, né, a progressão dos caracteres aí, né, a evoluçãozinha bonitinha aí, passo a passo. E entre outras características, você também tem que a bota do pubis, né, aquela expansão na ponta do pubis, ela é igual para frente e para trás. Vocês vão ver que em alguns bichos ela é só para frente, em outros bichos ela é só para trás. Em Herrerasauro, por exemplo, acho que ela é só para trás. No caso dos alossauróideos, é igual para os dois lados. Então, os alossauróideos, eles têm alguns grupos dentro deles, e tem um que é bem interessante, que é muito pouco falado. As pessoas quase não comentam sobre esse grupo, ele até nem estava nomeado até pouco tempo atrás, que são os metriacantossauros. Eu sei, vocês estão me odiando com a quantidade de nome, mas eu acho bem legal esses metriacantossauros. O registro deles começa em 168 milhões de anos atrás, o Jurássico Médio, né? São os registros mais antigos deles. O nome metriacantossauros literalmente quer dizer espinhas neurais de tamanho médio. Tem nome mais besta do que esse, né? Tipo, não é nem grande nem pequeno, então é espinha de tamanho médio. Esses são os metriacantossaurídeos. A maioria dos bichos conhecidos são da China, para não dizer quase todos. Por exemplo, você tem o Yanchuanosaurus, que era um bicho enorme, tá, com 11 metros de comprimento. Você tem o Sinraptor, que era um pouco menor, mas que muitas vezes é confundido com o Yanchuanosaurus. Eu até tirei uma foto dele quando eu fui lá no Museu de Zhugong, na China. O Sinraptor tinha os palatinos altamente pneumatizados, né? Interessante, né? O céu da boca pneumatizado, vai saber como é que o bicho usava isso daí. Você tem o Schwanranosaurus, que tem 4 metros só, é um pouquinho menor ainda. Você tem o Shidaisaurus também, que tem as vértebras muito bem preservadas. Enfim, um monte de bicho da China, e os bichos grandes e pequenos, com características muito peculiares ali. E um pouquinho mais recente, 160 milhões de anos, você tem o próprio Metriacantosaurus, que dá nome ao grupo, que é da Inglaterra. Esse grupo acredita-se que foi extinto no final do Jurássico mesmo, mas tem um fóssil da Tailândia, que é chamado de Sinotyrannus, que as últimas análises disse que também é um Metriacantossaurídeo, então talvez no sudeste asiático, tenha sobrevivido um membro desse grupo até meio do Cretáceo. E aí você vai perguntar o que junta todos esses bichos, né, esses metriacantossaurídeos, são as características também muito difíceis de explicar, de diagnosticar. Mas, por exemplo, a fíbula encaixa na lateral da tíbia, né, na perna. E, no caso, tem uma crista na tíbia que encaixa essa fíbula. Essa crista é muito bulbosa, ela é redondona, assim, então a fíbula fica até mais para fora, fica até meio saltada. E você tem um sulco na lateral do dentário, cheio de buraquinhos também, de forames neurovasculares, que vai se saber por que esse bicho usava, por que ele precisava de uma boca tão sensibilizada, né, com nervos e com vasos sanguíneos, né? Como será que essa hipersensibilidade ajudava o bicho a sobreviver? E aí você chega em Alossauria, que é o grupo mais conhecido, né? Que é onde está o Allosaurus, que é o bicho que quase todo mundo já conhece ou já ouviu falar. E você tem um grupo de Alossauria que sobrevive até o Cretáceo, que eu não vou falar aqui, que é um grupo que forma talvez os maiores carnívoros conhecidos, né, os maiores dinossauros conhecidos. Mas vou falar do Allosaurus aqui, porque ele é do Jurássico, ele é do finzinho do Jurássico, ele não ultrapassa a borda do Cretáceo, então vai ser o último carnossauro que eu vou falar aqui, tá? Os carnossauros sobrevivem então até o Cretáceo, mas só essa linhagem que está aí dentro de Alossauria. Então eu vou falar dos alossaurídeos, né? Vou falar agora
do Allosaurus mesmo, né? O gênero Allosaurus, já que a família praticamente só tem esse gênero e espécie. Allosaurus fragilis. É o único que tem. Ele é dos Estados Unidos, de 155 a 145 milhões de anos. Como eu falei, ele é bem do finzinho do Jurássico. Você teve vários bichos que foram nomeados com espécies ou gêneros diferentes, mas no fim das contas o pessoal meio que sinonimiza tudo. São uns bichos fragmentados, não dá pra saber se realmente é ou não é. Então tem um de Oklahoma, tem 2 do Colorado, tudo lá dos Estados Unidos. Esse de Oklahoma, ainda o nome dele é meio válido, né? O pessoal chama de Saurophaganax, mas a probabilidade de ser tudo um alossauro é grande, sabe? Talvez um maior, um menor. Também já alegaram ter encontrado alossauros na Tanzânia e em Portugal. Pra variar, acham sempre alguma coisa em Portugal, né? Bom, mas apesar de bagunçar toda a biogeografia da coisa, é bom, né? Porque quer dizer que estão procurando as coisas lá em Portugal, tá? Vale a pena. E o alossauro, ele é um bicho grande, né? Ele foi até representado agora nesse último filme aí, no Jurassic World 2, né? Se vocês viram, teve um sujeito que saiu na Veja, saiu com a cabeça dentro do alossauro, uma foto, enfim, de talvez questionável, para vocês terem uma noção do tamanho do bicho, né? No Instituto de Geociências aqui da USP tem um alossauro montado, tá? Que é um bicho, de uns 3 metros de altura e também seus bons 10 metros de comprimento, enfim. É um bicho bem grandinho, viu? O alossauro não era um bicho pequeno. Como falei, ele tinha aqueles lacrimais extremamente pneumatizados e no caso dele formava chifre de verdade, tá? Ele tinha 2 chifres formado pelos lacrimais aqui em cima de cada um dos olhos, né? A fenestra mandibular dele aqui da lateral era bem reduzida. Como eu já tinha explicado para vocês, aquele processo parooccipital, né? Aquele processo da lateral do crânio, ele era bem mais para baixo, eu não vou explicar de novo aqui porque eu já falei. E ele tinha uma neoformação bizarra, ou seja, uma coisa que tinha sido perdida antes até nos outros arcosáurios lá e que foi recuperada. Então possivelmente era um sinal genético que se manteve, né? O gene foi reativado, que é o osso anteroarticular. Ou seja, você tem o articular, que é aquele osso que faz a ligação da mandíbula com o crânio. O nome é bastante sugestivo, né? O que faz a articulação é o articular. E você tem um osso na frente dele. Ou seja, um osso anteroarticular, na frente do articular. E aqui a gente encerra, né, os carnossauros, né, do Jurássico. A gente abordou aí pelo menos 4 grupos diferentes, um monte de nominho para vocês, mas um monte de bicho interessante. Ninguém disse que estudar dinossauro é fácil, é muito fácil ficar vendo o filme da Disney, mas estudar mesmo esses bichos é uma coisa bastante complicada. Mas são bichos muito interessantes, muito legais. Então, agora eu vou finalizar aqui o vídeo sobre os grandes carnívoros do Jurássico e o próximo vídeo vai ser sobre os pequenos carnívoros do Jurássico, que vão surpreender bastante depois, né? No futuro, da nossa história aqui que eu tô contando nesses vídeos, tá bom? Então eu espero que vocês estejam gostando da série. Até o próximo vídeo, que eu espero que não demore tanto quanto esse daqui. Um abraço para vocês e falou!